Estou de volta aqui na 88 Rockets, hoje em parceria com a Associação Comercial de Campinas, para divulgação do evento. E hoje estou com uma fera aqui na minha frente, da inteligência artificial, que vai desenrolar o problema, né? Tem gente que acha que é problema, mas não é problema, é solução, gente. Vejam como solução, porque é democrático e é para todos, né? E é justamente isso que o evento da Associação Comercial vai mostrar durante esses dias de evento, que todos podem utilizar. Mas estou aqui na companhia do Fábio, que é lá da Associação Comercial, que está aqui ciceroneando o nosso convidado. E o nosso convidado é um cara bastante bacana, viu? A gente está conversando aqui nos bastidores, ele é bem tranquilo e vai entregar um conteúdo muito legal para vocês. Com vocês, Alexandre Karamaschi, que é o CEO, o presidente, o fundador da AI. O síndico. Brasil, é o síndico. Tudo bem, Wander? Satisfação, tudo bem, Fábio? Tudo bem. Contem comigo aí para a gente falar sobre essa democratização, sobre essa desmistificação da inteligência artificial. Já adiantando, me apresentando aqui, eu tenho 42 anos, nascido em Anápolis, Goiás, bem coladinho ali com Goiânia. Minha graduação é em ciência da computação, mas foi também por um pequeno engano, porque em 95, mais ou menos ali, quando eu tive meu primeiro computador, já instalei o FIFA e comecei a ouvir MP3 no Winamp, coisa que acho que só nós que vamos saber, né? Quem começou a pintar o cabelo, né? E eu apaixonei por computação. Eu achei aquilo ali maravilhoso, era mágico praticamente aquilo que acontecia. Isso eu estou falando antes de internet, né? E bem perto de eu prestar o vestibular, instalei um outro negocinho que você deve ter conhecido, o Mirk. E conversei com pessoas do lado de lá, né? Pelo meu computador chegava mensagem de outras pessoas dos grupos, pessoas da cidade, né? E eu super tímido, falei, poxa, essa é a minha profissão, essa é a faculdade que eu quero fazer. Eu quero aprender a mexer nesse negócio aqui profundamente. Só que quando a gente entra na faculdade de computação, a gente descobre que 2 anos iniciais é matemática e física pura. E aí eu só não voltei porque minha mãe era brava, né? Eu falei, não, agora eu vou ter que terminar isso daqui. Mas legal ter desenvolvido toda a parte racional e a base, né? Por onde toda essa tecnologia nasce, né? E usei isso como plataforma. Mas logo que eu me formei, eu fui para a área comercial. Comercial ainda de software, né? Vendendo os tão novos ERPs, né? Softwares de gestão que unia tudo, já que antigamente era um software para contabilidade, outra para o RH, outra para as finanças. Foi naquele momento ali, 2003, que começou a falar sobre esses ERPs. E logo em seguida fui para telecom. Então eu saí de vez mesmo dessa parte de desenvolvimento, que a gente chamava de escovação de bit. Passei por Brasil Telecom, lançamento do celular, né? GSM lá atrás, ainda era GPRS, não tinha nem 3G sequer. Você deve estar entendendo. Confuso com esse mundo de velho aí, né? Não, o Fábio, como é mais inteirado, ele entende um pouquinho. Apesar de não ter usado. Estudou nos livros de história, né? Ele viu, ele teve lá. Então eu migrei, depois fui para a área de TV, né? Lançamento de TV por assinatura da Embratel, que depois virou Claro TV, e recebi uma proposta que me fez migrar ainda mais. Fui para varejo, né? Trabalhar com bebidas, na época a regional ali da Skin Cariol, que depois foi adquirida pela Heineken. Nesse momento aí entre Embratel e Heineken, eu me casei. E minha esposa, no dia do casamento, eu entreguei de verdade de presente para ela meu único bem, que era um carrinho, um Siena antigo. Vendi e coloquei para montar uma empresa para ela, já que ela tinha um tino empreendedor muito forte. Ela era vendedora de bijuteria, mas ela queria montar um negócio para ela e eu acreditei naquilo ali. Segundo ela, o melhor investimento que eu fiz na vida dela, porque os negócios cresceram e muito graças a ela, com certeza. Só que no momento que ela engravidou, eu trabalhando com bebida, que é uma escola de vida, mas também é uma prisão, você não sai de dentro da empresa, você trabalha... imagina que se tem um jogo hoje, não adianta você entregar cerveja amanhã. E se amanhã não tem nada, você tem que correr mais ainda para tentar entregar a meta. Então não há um descanso, chegava sempre muito tarde, sábado chegava tarde, e a gente tomou a decisão, né, de ou ela
ia ter que reduzir a carga nas empresas que eram nossas e que estavam crescendo muito, ou ia deixar o mercado corporativo, e foi o que eu fiz. Então, nesse momento, eu saí de vez de tecnologia e fui para dentro de uma empresa de moda feminina, de semijoias, tentar arrumar alguma coisa para eu fazer lá. Isso há 15 anos atrás, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer lá dentro foi colocar a empresa no digital. Eu era digital. Que era o teu perfil. Né? Mas aí era muito ainda... Incipiente, assim. Era fora de moda, coisas do tipo. Não existia... Muito embrionário. Instagram não se pensava ainda. E Facebook ainda não tinha fanpage. Então, eu, por exemplo... Não era uma plataforma para venda. Não era para empresa aquilo. Sim, aquilo era para pessoas. Mas aí eu falei, então vou colocar o logo da empresa e criar um perfil para a empresa. E todo mundo achou extremamente estranho. Isso aqui... O que tem a ver colocar empresa? Ninguém está aqui para conversar com empresa. E hoje é tão natural para a gente, mas não era, né? Só que tem um detalhe aí também, né? Não é empresa, mas quem compra? Né? Você ia ter uma relação com pessoas, né? Para mim, sim, né? Sim, né? Mas aí, sei lá, depende da maneira como você faz a abordagem, pode servir também. Lógico que hoje tudo se especializou pra caramba e muito rápido, né? Sim. Quando você fala, isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás é nada. Foi outro dia, né? É muito rápido. Quando a gente vai falar... E quando se fala de tecnologia, 2 anos é um estalo. Sim. Né? E aí... E o que ocorreu naquela época foi a primeira experiência que eu tive em relação a essa dicotomia entre tecnologia e cultura. Porque uma foi essa, né, de todo mundo dizer, olha, não faz sentido algum você colocar a empresa nisso daí. Até porque rede social não era tão natural assim ainda, né? Hoje já é muito embutido. A gente acha que faz parte da vida, mas não era há muito pouco tempo atrás, né? A gente está nessa geração em que isso aconteceu. E passaram-se aí muitos anos, eu fiz bastante coisa sempre numa área mais estratégica ou de inovação dentro da empresa. A gente foi para o exterior, época de dólar a 2,50, então a gente tinha indústria, foi muito pressionado, abrimos uma outra empresa que era de importação. E eu sempre tentando trazer esse novo, né? Eu brinco que para eu ser o Steve Jobs só me falta a Apple e 1 bilhão. Porque eu também fui demitido da empresa que eu fundei. Então tá. De tanto incomodar. Nessa parte é igualzinho. Só podia ser nas outras, né? Então eu incomodava tanto tentando trazer o novo, que faz parte da minha personalidade, que no momento que elas se acostumavam, essa velocidade deturpava a empresa. Então quando eu dizia, olha, a gente precisa colocar um sistema. Quando a gente colocava o sistema, eu falava, agora tem um tal de Power BI, agora a gente precisa colocar na rede social, veio um tal de Instagram, veio o TikTok. E elas levantaram a mão e falaram, olha, aqui só tem 5 sócias, todas mulheres, né? Eu era voto vencido em casa e lá, até porque a CEO é a esposa, né? Mas então, como já foi dito aqui, a gente não é pau mandado, a gente só quer agradar. Somos boa gente. E aí, eu fui tentar resolver essa inquietação de buscar mais... inovação fora da empresa. Então, fui passar um tempo no Vale do Silício. Pedi permissão de verdade para a família. Foi um período bem desafiante, com 2 filhos pequenos. Eu passar 6 meses fora. Na hora que você passa um mês, é descanso. Do segundo para o terceiro, dá uma sensação quase que de luto, né? Mas eu queria meio estilo Globo Repórter lá no Vale do Silício. Quero saber onde vive, o que come, por que nasce tanta coisa, por que tem tantas empresas que estão moldando o mundo inteiro. E quando a gente olha as top 10 empresas mundiais, 8 são ali do Vale do Silício e são de tecnologia. Já tinha curiosidade. Fiquei ali igual o Forrest Gump. Assistiu o filme, Forrest Gump? Só andava o maluco lá, né? Então eu fazia aula de inglês de manhã, que era o motivo para eu poder estar lá. Saía da aula e ia andar cada hora para um local diferente, para tentar conviver com os bastidores, com o backstage daquele Vale do Silício. E não exatamente as imersões que a gente sai com um ônibus do tio aqui do Brasil e entra dentro de uma empresa, assiste uma palestra. Era mais sentar no cafezinho, entender o que eles fazem no final de semana, para ver onde que eles moravam. Então, andei 720 quilômetros lá em 6 meses e consegui compreender muito isso do efeito de comunidade, principalmente com os indianos, em que eles percebiam que não existia concorrência, porque eles eram imigrantes. No final de semana, todos queriam, e foi pós-pandemia, sair para subir uma montanha e trocar ideia, perguntar o que o outro estava fazendo. Quando perguntava o que o outro estava fazendo ali, era o Google subindo com o Netflix, subindo com o Amazon, subindo com o Microsoft, e eu achei isso super legal, porque aqui a gente tinha, agora menos, mas essa mania de esconder, né? Um segredo, eu não tenho que contar para ninguém, não fica conversando isso com ninguém. E o que a gente perde de enriquecimento
de ideias, de lapidar ideias ao conversar com pessoas é muito grande. Então, aí depois eu conto o resto da história de como é que eu vim parar aqui, mas começou por aí. Então, mas aí uma coisa da tua fala aí que me chama muito a atenção é essa história de não dividir, né? Isso aí é uma coisa que eu não vou falar que é uma burrice, mas, poxa vida, quando você divide, quando você entrega e alguém entrega uma coisa para você, essa fusão, né, é que vai fazer com que as grandes ideias aconteçam, né? Então, quando você tem essa generosidade de, pô, tô aprendendo isso, mas peraí, o cara sabe mais que eu daquilo ali. O que dá para fazer junto, né? Porque se você colocar aí olhos na história da humanidade, você vai ver que as grandes descobertas sempre vieram de coisas combinadas, né? Não, e olha que legal isso daí, né? Que é algo que eu vou trazer junto ao evento amanhã. E a gente brincou aqui nos bastidores em que eu vou falar muito pouco de tecnologia, principalmente quando a gente fala do que é o hype da IA hoje, né? Sobre todo mundo tá usando, sobre ser acessível, sobre ter essa usabilidade. E é tão acessível que eu não preciso sequer ser alfabetizado. Porque eu preciso apertar um botão e mandar um áudio e vai haver uma compreensão e vai haver uma resposta muito parecida com o meu próprio estilo, né? Sim. Agora, lembre-se de que há milhões de anos atrás a gente não tinha controle sobre o fogo. Só tinha raio e vulcão. A única coisa que a gente fazia com fogo era correr para não morrer. Agora, começa a perceber que maluquice filosófica e antropológica que é isso daí. No momento em que a gente começou antes de tudo, a carregar o fogo, que foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Aí passa-se 100 mil anos, a gente começa a controlar o fogo. E depois a fazer o fogo. De cara, nós já evoluímos muito porque a gente começou a se alimentar muito melhor de carne que era dura, de raízes que eram impossível de comer sem cozinhar. Você já mexeu no nosso cérebro. Lembra sempre do fogo, guarda o fogo. Sim. Aprendemos o fogo, o assunto é o fogo, né? Depois disso, a gente começou a se proteger, não precisava sair no inverno. A gente começou a se proteger de ataques, a gente começou a ficar estável mais em algum lugar específico. Quando ia fazer comida, as pessoas começaram a se socializar. Ao se socializar, começaram a se comunicar mais. Quando começa a se comunicar mais, você começa a ter esse conhecimento compartilhado. E aí você vai passando de geração para geração. De volta do fogo. Volta para o fogo. Então significa que o que o fogo é no dia de hoje? Para mim, a IA é o novo fogo. Porque ela não é nada por si só. Ela não é nada por si só. Ela vai fazer algo. Ela é um meio. Você não vê eventos hoje, tirando a parte mística, evento de fogo. Vamos falar de fogo? Como é que se constrói fogo? Como é que se cria fogo? Já foi algum treinamento de fogo? Sabe, esse assunto está equacionado. E eu acredito que a IA rapidamente também vai passar por isso. E ela vai estar embutida em tudo de uma maneira muito transparente. E quando eu falo em tudo, em todos, né? E eventualmente ela vai estar em um gadget que vai andar com a gente como um assistente aqui. Ou com captura de todas as informações que o cérebro... algumas ele foca e outras ele descarta. Com grande capacidade de armazenamento, ela não precisa desprezar. Mas o que vem além do fogo, Wanda? O que vem? Eu acabei de falar para você que eu estava numa empresa de moda feminina que são joias. O que a gente faz? Derrete metal. Então, a gente tem a forja, que mudou a indústria lá, que fez a revolução industrial lá atrás. Então, meu negócio hoje veio do fogo. Se não tivesse como derreter metais, eu não tinha como fazer esse tipo de joia. Tá certo? Então, a IA, no meu entendimento, tem que ser vista dessa maneira. O que nós vamos fazer a partir do momento que a gente vai estar com tudo isso dominado e vai ser muito rápido? A diferença é que lá, quando a gente dominou o fogo, levou 100 mil anos. Agora, com a IA, a gente vai dominar em 5. Não sei. E o que vocês acham? Sei lá, pode ser em 3. Né? E o que pode sair de negócio disso daí? Muita coisa. Então, você tem que... Eu brinco com os lá, né? Não posso ser mal interpretado, mas eu falo, esse é um papo de maconha, porque você tem que viajar, cara. Tem que viajar completamente e falar assim, eu tenho que pensar no mundo a partir do que ainda não está aqui. Ou seja, tenta fazer o inverso num hackathon ou numa dinâmica. Imagine criar um negócio hoje sem internet. Eu falo pra você, quando você falou das coisas que aconteceram alguns anos atrás, eu tenho 56 anos, né? Faço 57 muito, muito breve, logo. E aí o que acontece? Quando você começa a olhar tudo que se passou, toda a evolução, eu tive escola profissionalizante, eu fiz um monte de coisa na minha vida. E todos esses processos de mudança... A gente, quando fica pensando em tempo, fala, caramba, como foi rápido,
né? Como aconteceu rápido, que você fala do tempo do fogo, o fogo demorou muito, mas essas coisas, por exemplo, o homem foi para a Lua, olha, astronauta, sobe no foguete, aí você vai lá e tal, papá, com menos tecnologia do que a gente carrega no bolso infinitamente. Infinitamente. Hoje a gente, o foguete não tinha o que a gente carrega no bolso, né? Então essa evolução foi muito acelerada. E quando a gente fala em IA e tudo que ela já se ramificou, eu fico pensando, pô, caramba, até outro dia eu pensava até como meu pai. O meu pai lá atrás, um dia minha irmã chegou em casa e falou assim, pai, eu quero um videocassete. Meu pai, pra que um videocassete? O que você vai fazer com videocassete? Pai, vou ver filme. Que filme? Onde você vai ter que pegar um filme? E tudo mais. E ela trabalhava numa locadora. Ela fala, pai, eu tenho acesso a todos os filmes disponíveis, eu trabalho numa locadora. E o meu pai achou aquilo um grande absurdo. Um grande absurdo. E aí, em menos de um ano, tinham 3 videocassetes na casa, em cada lugar. E isso aí foi borbulhando até o dia que eu vi meu pai sentado no computador. Eu falei, pô, pai, preciso aprender isso aqui. Precisa aprender. E assim aconteceu comigo com a inteligência. Eu até outro dia aí não usava. Porque eu falava assim, pô, que falava do prompt, eu nem sabia o que era. Você não usava por quê? Eu não usava porque... Você nem compreendia? Não, mas eu não compreendia. E eles me recomendavam. Mas havia alguma resistência, não? Não era resistência minha. Só tocava a vida. Porque eu falava assim, eu não usei até agora, eu acho que eu não vou precisar. Mas a partir do momento que você faz seu primeiro prompt... Aí, velho, aí não tem volta. Né? É que certo não tem volta. Aí você vai fazer o quê? Querer criar a tal da relação. Sim. Porque senão ele não vai te dar a resposta que você quer. Ponto final. Não, eu ia falar que parece coisa de bolha. Alguns assuntos quando chega a gente, mesmo sendo da comunicação, né? Sim. A gente parece tipo, não vai afetar, impactar tanto a nossa área. Isso aí surge qualquer coisa, seja até outro dia, outro ano, o TikTok, a gente achou que não ia ser impactado. É o vídeo das dancinhas. A IA, a internet das coisas. Só pra molecada. Machine learning. Umas coisas assim, é o pessoal mais da tecnologia, não vai afetar a comunicação. Mas é um erro de interpretação lá do início que a gente faz e depois a gente tá mergulhado nisso, né? Sim. A IA, por exemplo, quando se populariza, assim, né? As pessoas que pegam mais o tema e vai desenvolvendo contato com ela, aí a gente entra nessa imersão. Aí a gente você tá há vê 2 anos... né? Assim, parece 2 anos que o assunto é popular de IA, mas parece, igual vocês falaram da internet, né? 15 anos, mas tá tão presente que parece que faz muito mais tempo que isso, né? Você não ouviu o telefone fazendo... Agora eu queria até que vocês fossem dando esse drive para mim do que vocês gostariam de se informar, mas uma das questões a IA é mais velha que a internet. Sim. A IA como conceito, inclusive o conceito da IA está em reflexão agora. Será que é inteligência e será que é artificial? Então, até as próprias pessoas que estudaram isso ao longo do tempo, porque como é que foi a origem de tudo isso? Turing fez lá uma brincadeira dizendo, olha, eu vou colocar um paredão, de um lado uma pessoa, de um lado um computador. Você faz perguntas e ele vai responder. Se você não conseguir saber se foi um computador ou um humano que respondeu, a gente conseguiu uma inteligência artificial. Foi algo meio bobo como essa ideia, né? E o que é a diferença da computação tradicional para a inteligência artificial? A computação, a gente fala de algo determinístico, ou seja, ela vai processar algo que, se chegar bolinha branca, você manda para a caixinha 2. Se chegar bolinha vermelha, você manda para a caixinha 3. Então, isso é determinístico e continuará sendo muito usado. Inclusive, a IA é para preencher somente o espaço que esse não resolve, porque esse é exato e perfeito. Sim. 2 mais 2 nesse tipo de computação vai dar 4 com perfeição. Sim. 2 mais 2 no ChatGPT, ele vai consultar uma base de texto e vai ver que tem um monte de coisas escritas que 2 mais 2 é 4 e vai achar por aproximação estatística e probabilidade que é 4. Se o contexto for ruim, ou se uma conta não for tão comum dentro da base de treinamento dele, ele pode responder qualquer coisa. Tem gente pode perguntar para ele também, 2 mais 2 pode ser 4? E ele pode pensar... Se você falar, olha, eu quero que você erre conta, e depois em seguida falar para ele que quer 2 mais 2, é isso que ele vai obedecer. Então, essa confusão faz com que muitas pessoas digam que ele erra, ou que ele alucine. Isso faz parte da parte técnica. A gente teria que descer algumas camadas e entrar numa escovação matemática aqui. Mas, basicamente, o que tem ali por trás de toda a inteligência artificial imagina uma criança, ela vê um bichinho. Ela olha e presta atenção.
Ela faz 3 anos de idade, você fala, olha, isso aqui é uau, cachorro. Em pouquinho tempo, você traz um gato para ela e ela nunca viu um gato, ela ainda vai achar que é uau. Sim. Mas aí ele fez miau. Quando vem o próximo gato, ela fala, esse aqui é um miau. Sim. E aí quando vem um tigre, ela não viu o tigre, talvez ela vai falar que é um miau. E chegar um pinguim, enquanto ela não tem ensinamento, ela vai entender que talvez seja um cachorro. Ou é cachorro, é gato esse bicho. Se não é um, é outro. Porque ela tem no banco de dados dela 2. Basicamente, é o que dizem que a IA, para ela ser boa, ela tem como petróleo, como combustível dados. Quanto mais eu tendo esses dados ao infinito ou a um número gigante, maior a probabilidade dela acertar coisas muito pequenas. E tudo é probabilidade, tá certo? E ela vai aprendendo. E você tem um aprendizado que é assistido e outro que é automático. E você ainda tem um deep que ele vai aprendendo e depois reaprendendo e mergulhando. E tudo isso por trás é o quê? Então, Matemática. Há 4 anos atrás, a própria Associação Comercial fez um evento, 4 ou 3, não me lembro exatamente, mas o foco era Data is a New Oil. Né? Só que aí, no ano seguinte, falando de varejo, já tinham algumas pessoas contestando essa coisa. Ah, não, porque a informação não é o novo petróleo. Não é tanto assim, porque dá para ir por aqui, dá para ir por ali. Voltamos para dentro do Data is a New Oil totalmente com a IA. Total. Porque a informação é o que faz a coisa andar, né? Data is gold. Mas aí eu te pergunto, Alexandre, quando a gente fala de inteligência artificial, existem pessoas aí que estão contestando algumas coisas no fator de inteligência não pode ser artificial. Já ouvi falar. Porque inteligência é uma característica totalmente humana, né? De compilar e organizar pensamentos e tudo mais. Como é que você dá uma explicação mais... Manda ver. Só complementando. Manda aí. Que também tem a contestação um pouco também do artificial. Dependendo do nível que ela tiver, nem artificial, mas ela é. Basicamente, a gente está quase concluindo que toda essa conversa, pelo menos dentro dos grupos, pessoal, vamos embora pagar boleto, porque a gente não está chegando em lugar nenhum. Mas está interessante participar de 2 grupos que eu participo, um que tem muitos neurocientistas e outro que tem sociólogos, filósofos, e a conversa está indo muito para esse lado. Porque no momento que a gente teve acesso a essa potência de IA generativa, a gente começou a voltar para nós. Meio que se entrou um espelho na nossa frente e fala assim, pergunta qualquer coisa e tenta descobrir quem eu sou. E aí que a gente foi começar a perceber quais são as nossas diferenças desse negócio que responde qualquer coisa pra gente, em linguagem natural. Então a linguagem natural gerou essa confusão. Ela fala como a gente, né? Sim. Mas aí existem alguns estudos, como por exemplo, o que nos torna humanos? Afeto? Necessidade de previsibilidade, ou de você saber o que... Sentir, né? O desejo, a curiosidade, a vontade de criar, esse senso de pertencimento e de aceitação, o tempo, ou seja, você já acabou de falar a sua idade ali agora há pouco. A gente vai tendo uma percepção diferente ao longo do tempo, sabe? Que vai morrer, que vai ficar mais fraco. Então a gente responde de maneira diferente na linha do tempo. Então tem tanta coisa que foram percebendo na hora que colocaram uma linguagem que parece super natural, ela dá risada, ela espirra, ela simula um podcast, mas a gente percebe que falta muita coisa. E aí começamos a chegar no conceito de reasoning, né? Será que ela raciocina? Sim. Qual que foi a conclusão? A IA raciocina ou não? A conclusão foi, o que é raciocínio? Será que a gente raciocina? Será que a gente tem livre-arbítrio? Aí virou filosofia. Ou seja, porque você está dizendo que você tem um livre-arbítrio, que você pensa no que vai fazer, mas será que não é tudo química mexendo ali? Numa decisão binária dizendo, olha, se você fizer isso consciente ou não, você vai prejudicar meu corpo e eu estou aqui para salvar esse corpo? Não chegamos às conclusões. A gente filosofa, a gente anda igual dentro daquelas geleias. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Mas uma coisa é unânime para quem é bem profundo no estudo. Nós estamos brutalmente longe do que alguns estão conceituando como AGI, ou seja, super inteligente, o computador mais inteligente que o ser humano, ou o que supera um ser humano. Nós não estamos comparando com o ser humano. Nós estamos simulando algumas habilidades nas quais, com processamento computacional e com armazenamento, a gente não chega nem perto do que um computador faz. Ele vai fazer 1 bilhão de cálculos por segundo e você pode ser o melhor matemático do mundo que você não vai conseguir, tá certo? Você pode armazenar algumas coisas na sua memória, ele pode armazenar todas as câmeras de vídeo filmando o mundo inteiro.
Então, essas são as diferenças e isso se acopla ao ser humano. É o máximo de conclusão que a gente chegou até Por exemplo, aqui. nessa questão da capacidade de armazenamento, a gente também tem a parte que a gente dorme e tal, descansa. A máquina pode ficar... Tudo isso é superior, de verdade. Inclusive, você pode ampliar, né? No momento que você cansar hoje, você não pode tirar uma lâmpada e colocar outra ou aumentar a sua memória, aumentar o seu processamento. Por enquanto, não, né? Na parte genética é algo que a gente tem evoluído e quando a gente vê algumas conversas de futuristas, é algo bem realista da gente melhorar a genética. Mas que é um exemplo de que a gente está tendo problemas. Eu falei em 100 mil anos de evolução de que o fogo chegou e a gente começou a controlá-lo. Houve tempo genético para a gente começar a se acostumar com isso. Agora, do início da nossa geração, eu estava lembrando de umas coisas do tipo... Lembra, conversando com a namorada, que a gente tinha que conversar meio rapidinho, ou então depois da meia-noite, porque cobrava caro, né? Sim. Aí a gente falava assim, desliga você, não, desliga você, não, desliga você, desliga e você. nunca desligava. E desligava e ficava com uma saudade, tinha que esperar uma hora de ligar. Até esse sentimento... Talvez os nossos filhos nem tocaram, eles podem fazer contato a hora que eles quiserem. Pelo tempo que quiser. Eu fui para o exterior sem celular a primeira vez e a última vez que eu fiquei no Vale do Silício por 6 meses, a gente tinha uma sensação de que estava em contato, tá certo? Agora, quando a gente vem toda essa cognição do mundo passado, né? Que pode ser misturada como um monte de tintas, você escolhe, igual a brincadeira de quem você vai misturar o verde com o amarelo, ou seja, ela não é só história. Ela não são só os dados que existiram até aqui, porque tem gente que menospreza a generativa dizendo, mas a gente vai precisar criar, se a gente não criar não vira nada. Eu acho que a gente vai precisar demandar, porque ela cria, ela gera. Ela não é nem preditiva, nem classificatória, ela é generativa. Então ela mistura uma coisa com a outra e me deu todo o conhecimento do mundo. Tudo que você puxar de assunto comigo agora, se eu tiver ali alguns segundos, eu faço uma pergunta, ele me contextualiza com didática, no idioma que eu quiser. E o cérebro foi amassado por essa tonelada. Então, a parte orgânica nossa está sofrendo. Nós estamos com um problema grave de saúde mental no mundo. Todo mundo com FOMO, né? Fear of missing out. Medo de estar perdendo informação e uma sensação de frustração de que não está conseguindo acompanhar. E é muito rápido, né? É isso que eu ia falar. O corpo a não sensação aguentou. de que você não está conseguindo acompanhar está gerando uma frustração muito grande. Para nós de outra geração, a gente já tem não que tem um mecanismo muito forte de defesa, mas a gente já lida melhor porque a gente passou pelos processos. Quem não passou, a molecada mais jovem e tudo mais, e que é o bombardeio o tempo todo, para dar uma pirada muito rápido, né? Já pirou. Já pirou, Já né? pirou. Então, assim, tem muita coisa que ainda está sendo controlada por fármacos, né? Por isso que eles explodiram, né? Sim, sim. Então, sim. você tem o remédio para acordar e o remédio para dormir. O Você remédio tem o pro Venvance estômago. para te acelerar e você tem o Zolpidem para você dormir. Por quê? Porque já saiu Aí você do tem que tomar controle. um pro estômago para te curar desses dois. Só que no meio do caminho vai dar uma indigestão. E já está dando essa indigestão. Então, quando se fala de negócio, trazendo mais isso para o programa aqui, é interessante perceber. Se você quiser olhar um negócio promissor, saúde com IA. Ali tem muita coisa para se fazer. E aí ela vai tanto para o fisiológico, para pesquisa, para o orgânico, quanto para o mental. Bom, mas a gente está falando de negócio, né? Vamos falar de negócio. empreendedores e o quão a SNE é importante aí para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, primeira coisa. Então eu posso contar a segunda parte da história, então, para Pode, plugar? por Pode quê? ir lá? Exatamente, por isso que eu vou te dar essa espetada. Por quê? Porque o empreendedor, ele está em todos os campos. Né? Todos os campos, todas as áreas, ele está no esporte, ele está no lazer, ele está na cultura, ele está em toda a parte. E a IA é para todos, como a gente já falou, democraticamente. Então, fala um pouco das ramificações, Alexandre. Por quê? Porque quando tem muita gente que está por fora do assunto, que fica pensando assim, não, temos o ChatGPT, que é o genérico. Só que hoje se você estiver disposto a novas descobertas, independente de ter ninguém do teu lado te dando algum suporte, se você falar, quero saber as inteligências disponíveis. Sim. Você vai achar para tudo. Sim. E eu queria que você desse uma abordada nisso aí. Eu vou fazer isso puxando lá, né? Porque do nada eu estava na Semijóias, fui demitido da minha própria empresa e dentro da tua fui parar no Vale do storytelling. Silício, né? E aí, né? E aí me apresentei aqui como fundador da AI Brasil. Tá faltando um pedaço dessa história, né? Então. Vamos lá. Fiz agora igual a novela. Não perca os próximos episódios. A gente vai contar na próxima. Mas vamos lá. Quando eu voltei,
foi um mês antes desse lançamento do boom do ChatGPT, que em 5 dias teve 100 milhões de users, né? Porque foi falando de um para o outro ali, todo mundo falou assim, meu Deus, algo muito louco está acontecendo, né? Sim. E eu comecei a estudar, e foi aí que eu voltei a estudar a ciência da computação. A começar porque eu coloquei um negócio e pedi para ele gerar código de programação que eu não programava fazia muito tempo. Só uma dúvida rápida. Você pegou esse assunto ainda no Vale do Silício? Eu peguei esse assunto... Aqui? Não, eu mexi com inteligência artificial antes, com separação, com algo que não tem nada a ver com o que a gente toca hoje. IA generativa ou ChatGPT. Como é que eu mergulhei antes de ir para o Vale do Silício em IA? Eu tinha montado mais uma empresa dentro do nosso grupo de joias, já que eu estava incomodando tanto lá dentro, eu tentei arrumar uma solução digital e tecnológica acoplada àquilo lá, mas sem encher o saco das meninas. Então eu montei algo em que eu comecei a pesquisar produtos no mercado, baixei 1,5 milhão de fotos de joias de Instagrams da Rússia, do Japão, dos Emirados Árabes e montei um monte de rede social que eu conhecia todas as ferramentas de automação, etc. Fui fazendo isso tudo dentro de casa, com meu celular. Até dar contratura no meu globo ocular, de tanto que eu fiquei tempo no celular. E naquilo ali eu estava tentando fazer uma separação lógica das fotos na mão. Separava em pastinhas. Liguei para um colega meu, professor de inteligência artificial, lá da faculdade, antes de GPT, e aí por isso que eu falo, IA é algo antigo, um monte de IA nós não vamos tocar porque ele é bem mais técnico, e só um pouco dos problemas que a gente resolve tem a ver com IA generativa, estilo ChatGPT. E o que eu pedi para ele? Eu falei, olha, quando eu entro no Google Fotos, ele já consegue separar as fotos de quando eu estou na praia, e ele consegue separar as fotos de quando eu estou com bicho ou quando eu estou com minha família. O que é isso? Ele falou, não, isso aí é um machine learning, né? Você faz um... Como é que fala? Esqueci o termo agora, mas acompanhado, né? Sim. Então você vai dizendo, se ele acertou, você fala, ele vai aprendendo mais exponencialmente. Daqui a pouco você não precisa falar mais nada que ele vai acertando. Falei, pô, eu queria que você separasse as fotos aqui que são das mãos, com os anéis, outra que é a mulher e a outra que são fotos de vitrine. Sem destruir seu globo ocular. Exatamente, porque tava dando problema, né? Tava fazendo tudo na mão, então eu tentava fazer o máximo possível para o negócio ser rentável e mostrar para a esposa que eu também dava conta de fazer, né? Que tinha outro jeito de fazer. Eu fiz as pesquisas por SEO para saber o que estava no topo da lista, que hoje IA faz isso facinho pra gente, né? E eu descobri tal do anel de noivado, anel em prata. Não era coisa do Brasil, de novo, inovador, mas não era, mas pode ser. Porque lá eles pedem, né? A mulher em casamento, ajoelha, she said yes. É uma questão cultural que aqui não existia. Eu falei, então vamos trazer a cultura para cá. Montei dessa maneira. Ele fez um sisteminha em 2 dias e falou, vai arrastando as fotos. Onde ele errar, você explica e fala para ele que ele errou. E aí, assim, em 4 horas, eu joguei toda uma pasta, ele separou tudo. Eu falei, que coisa maravilhosa. Não tinha a menor ideia de como é que ele fez, né? Mas funcionou bem. E como eu falei, é uma outra parte da inteligência artificial de fazer esse aprendizado ali, de fazer a leitura de imagem, né? Que ele tem que depender em pixel. Cada pixel é uma matriz de cores. Aí a conversa começa a ficar mais louca ainda, né? E foi aí que a NVIDIA, inclusive, surgiu, né? Ela processava tela, ela processava placa para jogo, para ser mais rápido. Essa mudança de cores era matriz. Como o processamento de IA, também essa matemática em matriz paralela, funcionou sem querer, igual foi minha vida por acidente, funcionou para a NVIDIA meio que por acidente. Ela fazia coisa para games e foi perfeito para IA. E hoje ela vale 2 trilhões. Só que nesse retorno, quando veio o GPT e eu tentei aprender... Eu comecei a ficar maluco e em uma semana eu falei, eu já levantei a mão e falei, eu não vou dar conta, igual jogador de jiu-jitsu lá. Dei 3 tapinhas e falei, não vou dar conta, preciso arrumar um outro jeito de aprender. E me lembrei das comunidades lá nos Estados Unidos. Foi aí que eu fiz o básico que todo mundo fez no começo, criei um livro com ChatGPT, a gente fazia isso muito rapidamente, um livro sobre como mexer no próprio ChatGPT. Os prompts. Exatamente, a maneira de interagir em diversas áreas. Para você que é RH, para você que tem uma empresa, para você do financeiro, etc. Hoje eu vejo que tinha um monte de resposta errada. Na época eu achava que era perfeito, nem lia. Sim. Coloquei para baixar e falei, se vocês quiserem entender isso que está acontecendo, baixe. Paguei, tirei dinheiro do bolso, fiz anúncio patrocinado. Porque eu falei, eu preciso saber quem é que está de olho nisso, interessado agora, eu preciso juntar com essas pessoas. E começar a conversar com elas. Pra gente aprender todo dia junto. Na grupo, verdade, você estava fazendo uma captação, né? Pra trocar ideia. Um ecossisteminha ali, né? Um grupo de estudo de pessoas que eu não conhecia. E aí, quando a pessoa baixava, ela entrava num grupo. Só que nessa de entrar no grupo, entrou um monte de gente irrelevante. Nesse monte de gente relevante entra um dos co-founders da AI Brasil hoje, que é o Pedro Quemuleiro, fundador da ClearSale, IPO Nasdaq, empresa de 3 bilhões.
com tudo isso resolvido, ele falou, olha, eu quero aprender esse negócio está me incomodando. E ele viu que dentro do grupo tinha aí um conhecido meu da FIA, que fez MBA comigo, que é o Leonardo Santos, fundador da Semantics, outro IPO Nasdaq, só que esse Deep Tech, né? Ele trabalhava com esse Data is New Oil, estava lá na parede lá, e ele trabalhava com Big Data há muito tempo atrás e com IA. Muito antes da gente falar em ChatGPT generativa. Ele trabalhava com crédito, né? Avaliava score de crédito junto ao Bradesco, etc. Ele pediu para eu apresentar o Léo numa quinta. Na sexta eles se encontraram e pediram para a gente juntar toda aquela turma do grupo num evento presencial que ele estava de saco cheio dessa conversa de WhatsApp. Aí vocês cravaram 70 componentes e... Em 8 meses agora nós estamos aqui sentados. Então já é a maior comunidade do país, com um monte de executivos do país, investidores, comunidade acadêmica, todo mundo. E em 2, 3 meses, aí no segundo para o terceiro encontro, o próprio Léo e Pedro falaram, olha, Lê, fica tranquilo em relação aos seus negócios, a gente te dá a retaguarda que for necessária, mas a gente queria que você tocasse isso daí, porque nós temos uma oportunidade de ouro para o país. E você sabe disso. Eu falei, nós temos algo que vai fazer de todos os nossos defeitos uma fortaleza. E vai fazer de toda a nossa escassez um privilégio perto dos outros países de primeiro mundo. Porque você não precisa de nada. Você precisa... Eu falo que tem gente morando na rua que tem celular e conecta no Wi-Fi da padaria ali. O cara que te pede uma esmola no sinal, ele pede para mandar o Pix. Exato. Então, isso já está equacionado, essa parte do acesso. O que ele faz, o que ele tem de repertório, ainda não. Nós temos muito o que fazer. Mas no momento que você tem tudo aquilo que a gente teria dificuldade, mudar a educação do país seria, por esse fluxo que a gente tem, pela lógica política que a gente tem, a gente não ia estar vivo para ver isso daí, né? Só que no momento em que eu consigo executar muito mais coisas, sem ter tido essa oportunidade dessa formação, e com um país que é extremamente criativo, curioso, empreendedor, nós estamos falando de empreendedorismo, nós temos que empreender por necessidade. Sim. Não é nem só porque a gente nasceu assim, mas quando a gente é filho de 2 empreendedores que sejam por necessidade, a gente aprende gostando disso, né? E a gente percebeu essa oportunidade. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo agora para unir esse hub agnóstico para ser uma comunidade que tire de verdade o país da segunda divisão. E a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso. E a gente percebeu que não é sobre tecnologia, vai ser cultural. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque cultural... tá precisando, né? Porque a gente precisa fazer um ajuste cultural. E te digo mais, a multiplicidade de culturas que o país tem, né? Porque nós temos aí pessoas do mundo todo, como você foi lá pro Vale do Silício e criou uma identidade maior com os indianos e tal, para aprender coisas. O Brasil tem essa multiplicidade. Mas, ao mesmo tempo, essa multiplicidade gera uma confusão. Sim. Que eu acho que essa ação sua e do teu grupo pode organizar, né? Sim, essa é a pode ideia. organizar. A ideia é organizar isso para que todo mundo comece a andar na mesma direção. E a velocidade da informação... bem usada, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Porque o que nós levávamos, assim, meses para saber de ações erradas ou certas, ou que sejam de governante ou de chegada de novas informações, que nós levávamos tanto tempo para saber, hoje a gente sabe num clique. E isso é de um nicho, né? Imagina que agora a gente sabe de todos. Então, e mais do que isso, que é a parte legal, e que você pode correlacionar. Porque o que ele tem de entendimento generativo é a semântica, é a compreensão, né, do significado daqueles termos. Vamos dar um exemplo aqui de como é que funciona um LLM, o Large Language Model, né? Que é o que está por trás ali, os Transformers. Eu falo mulher é mulher só, então tem pouca informação. Aí eu falo castelo, ele já começa a presumir. Princesa. Então, princesa é uma palavra que vai dar certo. Aí, se eu falo que tem uma idade maior, ele já vai para rainha. Então, é mais ou menos assim, falando muito... de maneira muito simplista, né? O que é um LLM, mas é isso. Mas quando ele mistura tudo, ele consegue correlacionar qualquer coisa. Então, quando eu peço coisas que num departamento de criação da empresa lá hoje seria inviável, eu falo, olha, eu quero um brinco em forma de pipoca, mas com a textura de Rodin, com algumas dicas do Da Vinci.
Ou seja, não tem ser humano na vida que consiga capturar tanto conceito, só Nunca. que ele busca todos esses conceitos e ele vai entender que a premissa maior é um brinco. Tem que ser um brinco. Na hora que ele faz isso, ele cria algo que é surreal, a quantidade de informação. Agora, eu posso também pedir pro o personagem Sonic, né, da molecada, dê uma aula de história. Então, ele pega lá e vai falar, olha, imagina que o Sonic é aquele que tem uma espada, então a espada parece com Esparta. E a outra, que é toda bonitinha, que gosta de ficar estudando, é Atenas. Então, lá em Atenas, eles gostavam muito de educação, Esparta era exército. Então, quando você pega um professor, é muito difícil ele ter tanto repertório. Qualquer ser humano ter um repertório 360 Imediato, é inviável. E agora imediato. é imediato. Multi, porque pode ser por imagem, por vídeo, por texto, por áudio. Multimídia. Ele é multi para entrar e ele é multi para voltar. Então, para a pessoa que está afim de aprender, né, ela pode, como nós já até nos bastidores dissemos, usar a inteligência para aprender mais sobre a inteligência. E para isso você tem que criar aquela relação, né? Que um dia me disseram para ter, e você tem que ficar amigo daquela inteligência e ajustar o teu prompt, né? Porque para a galera que vai estar assistindo a tua palestra e tudo mais, acompanhando você, essa coisa que você escreveu, inclusive, um livro sobre isso, né? E aí você faz o teu prompt, aquela dúvida sua. Pá! Aí ele te dá um negócio que não é aquilo. As pessoas têm que entender, e eu queria que você desse uma pincelada nisso, que não adianta você trocar totalmente o prompt. Você tem que ajustar aquele com um pouco mais de informações que você falou das correlações, né? Então me fala um pouco dessa estrutura, da técnica, porque né? para a galera entender como é que você evolui nessa resposta, né? Isso que é legal de entender. Não, é só, tipo, mostrar, tipo, não é um comando errado que já... Não se desiluda. Complicou, né? Continue, Não, né? E isso é terrível, porque tem algumas pessoas que... Isso amedronta um pouco, né? A gente teve esses medos. Na hora que teve Revolução Industrial, teve uma revolução lá, ludista, lá de quebrar todas as máquinas, né? Porque ia acabar com todos os empregos. Creia, eu tô ouvindo isso o tempo todo. Você conversa com... Eu dei palestra em congresso médico, dei palestra para advogados. E a gente precisa... Cara, vamos sentar e vamos conversar. Calma. Existe o medo do bot, né? É difícil, né? Porque como eu sou um entusiasta, por natureza eu adoro esse novo, né? Mas não é o natural, né? Eu acho que não é o dominante, né? Por mais que seja mágico, na hora que toca no meu queijo, a coisa fica feia. E outras coisas, né? Quando eles entram com alguns inputs incompletos, ou eles não percebem qual que é a lógica do processo, e para mim é um processo, essa relação que você falou, não é exatamente você ser amigo, mas assim, entenda qual é a demanda que você quer resolver. Você vai passar por um processo. E alguns começaram a entender ou ter uma ilusão de que ia colocar uma fichinha de sinuca ali e a mesa ia jogar sozinha. E ia terminar e ganhar o jogo para você. Não é essa a ideia de IA generativa. Ela vai ficar sentada ao seu lado, por isso que eu acho que a Microsoft acertou super bem no nome, um copiloto, mas o copiloto, tá? O copiloto. Para algo que você quer. E para isso você precisa dar um contexto. O contexto é o mais importante e é o que tira um pouquinho de acessibilidade de alguns, porque você precisa de um pouquinho de cognição para falar, bom, estou no podcast, ok, estou sendo demandado por um comunicador, ok, ele tem um canal, a gente está falando com empreendedores de pequeno e médio porte, eles estão com dificuldade de aterrissar, de saber como é que eles usam, eles usaram mal e foram orientados que eles precisam usar melhor. Como é que seria esse processo? Na hora que eu dei todo esse contexto, a resposta vai vir muito perfeita. Mais qualificada, né? Porque na hora que eu chego e falo só como eu falei lá, mulher, não é que ele errou, acertou, pode ser tudo. Tudo. Pode ser um desenho, pode ser uma pessoa, pode ser físico, pode ser uma foto, pode ser um gênero, pode ser as características de uma mulher, pode falar de reprodução, pode falar de bebê. Então o primeiro ponto é contexto e depois é sequência. Eles chamam de chain of thoughts, né? Uma cadeia de pensamentos. Comece contextualizando. Eu quero que você atue agora como um comunicador de podcast. O que um comunicador de podcast precisa para... isso há bem pouco tempo. O que ele precisa ser para ser bom? Isso tudo. O que é o legal aí de você ter essa interação? Você pode querer ter o seu estilo e outro ele vai dar uma viajada. Sim. Ele dá 10 respostas de maneira prolixa, um papagaio lá. Você copia e cola aquelas 4 que você falou, porra, isso aqui é sensacional. E tem a ver comigo. Então mergulha, aí você dá zoom, literalmente você dá um zoom naquelas 4. Então, com base no 1, 2, 5 e 7, agora nós vamos fazer esse podcast sobre empreendedorismo.
O que seria legal falar de empreendedorismo? Mergulha. Ah, legal. Um monte de baboseira aqui. Não quero falar disso aqui, não. Eu tô em Campinas, meu amigo. Não tô falando de plantação de pêssego aqui na Noruega, não. Sim. Tirei esses aqui. Então, ok. Esse aí é meu foco. Vamos falar Aí disso você geolocaliza, já... Vamos para cá. E, de repente, ele descobre, abre uma área de finanças. Outra técnica que é interessante. Nesse momento, ele está poluído. Lembra sempre... Eu gosto de fazer essa coisa e quando a gente brincava lá botar um pote, tinta... Põe uma cor, põe outra. Depois que você já misturou muito, cara, você pode misturar o tanto que você quiser, vai ficar cinza aquele negócio, vai ficar barrento, vai ficar meio marronzado. Então é a mesma lógica dessa janela de contexto de conversa. Quando ela fica muito longa e você sai de pepino para plantação de cebola, ele começa a se confundir. Então, se você for para a área de finanças, começa de novo agora, dentro desse contexto que você tem. Por isso que eu deixo claro, é um processo, é um fluxo. Essa, para mim, é uma das principais técnicas. Eu acho que, tipo, nesse contexto, vale mencionar que, por exemplo, de certa forma, a gente tinha a geração de dados, depois a análise de dados, agora a gente fala que tem a conversa com os dados. Conversa com os dados. Então, não isso é o que o Wander falou, né? Tipo, você dá um comando e tal, e já, tipo, você não saiu do jeito que eu quero, vou isso parar tem duas aqui. coisas maravilhosas, porque o relatório que você pedia era o mesmo relatório estático, né? Numa área empresarial. Me manda lá, vinha um Excel. Quanto que é o volume de vendas de cada vendedor. Agora, com uma base gigante, quanto maior ela é, mais inteligência você pode extrair, mas depende do que você quer perguntar, apesar de que você pode programá-la para ela imaginar o que está meio diferente, fora da linha, empresarialmente pela experiência que você tem da vida toda, o que você acha que você pode informar de maneira ativa para o decisor, você pode perguntar, legal, mas esse vendedor que está em primeiro, ele sempre esteve em primeiro? E ele caiu 2 vezes. Quando ele caiu, por que você acha que ele caiu? Essa é a dinâmica, é a conversa semântica que antes era meio difícil de fazer. Organizacional, Alexandre, enfim, para a pessoa que tem aquela grande dificuldade de organizar setores, né? Tá bom. De empresa. Porque realmente, até um tempo atrás, era bem complicado, né? A empresa tinha que ter demandas diferentes, que nem você falou, financeira e tal, setores. Hoje, para a organização de uma empresa. Porque às vezes o empreendedor tem um desejo, mas ele fica meio assustado. Fala, pô, como é que eu vou organizar isso? Eu vou ter que ter um comercial, eu vou ter que ter toda essa estrutura, eu vou precisar de gente, né? Como é que você... Essa parte eu acho que ela manda super bem. Sim. Porque aí a gente fala de um framework, de uma estrutura teórica, e onde que a generativa vai mandar bem de verdade? Naquilo que já tem muita informação no mundo. Sim. Ou seja, se você falar de uma estrutura empresarial, você pode trazer até para o Brasil, que tem as suas particularidades. Imagina quanto dado na internet está ensinando, quantos professores, quantos livros já falaram sobre como que você tem que estruturar. Sim. O Porter lá que fala, olha, você tem uma cadeia de valor, que você tem entrada, fornecedor. Então, você pode contextualizar com a sua história, isso que é o mais legal. Olha, eu sou uma fábrica de doces aqui de Campinas. Campinas, por exemplo, tem muita informação na internet. Ele já vai entender como é que é a economia dessa cidade. Bom, se você tem isso, ele já sabe o que é uma cadeia de produção de doce. Eu acho que dentro da sua empresa tem que ter essa estrutura. Então, para te passar um conteúdo sobre como estruturar, é o passo 1 e funciona super bem. Passo 2, ele pode falar o como. Eu usei isso dentro da minha empresa e eu posso contar algumas coisas do que aconteceu, né? Assim que eu voltei do Silício e eu criei esse grupo, a minha missão 1 era colocar o máximo possível disso tudo dentro da minha empresa. Então, eu comecei comigo, eu aumentei minha performance brutalmente, principalmente de estudos, né? E aí, estudos de áreas da administração que eu não tinha, porque eu não sou administrador, mas eu administrava. Sim. Eu não sou marketing. E aí, eu comecei a descobrir, existe um tal de 4Ps de marketing, produto, preço, posicionamento. Pega os meus produtos, em vez de eu ensinar aprender tudo daquele livro, eu falo, então pega esse troço que você fala que é interessante de marketing, põe os meus produtos. Pensa em semijoias. Ele já distribui. Isso aqui eu não entendi bem, seja mais didático. Explique. Então eu fiz tudo isso para mim. Depois eu fui pro planejamento estratégico da empresa. Peguei tudo que a gente tinha de informação da empresa, tudo de informação de mercado. Eu fui aumentando o contexto, porque eu já tinha aprendido a brincar com aquele Lego ali. Falei, e tem aqui, por exemplo, no Brasil, uma tal de Vivara, que para mim é uma referência. E os reports dela estão tudo na internet. Pega ela. Como é que a gente faz para ir pro caminho dela aqui, mas só que numa outra segmentação? Aí ele vai lá e segmentar, por que você não faz isso aqui, Jorge? Não. Faz o seguinte, me dá mais opções de posicionamento de produto, porque não é esse que eu quero trabalhar, não.
Aí ele me dava essas oportunidades. Depois eu fui para a área criativa, que não é ChatGPT, ou seja, é imagem, em que 3 pessoas sentavam, pesquisavam na internet e começavam a desenhar no papel, para depois ir para um 3D e para uma prototipagem, algo para talvez ficar legal. E na criatividade dela, se ela tivesse tomado uma cajibrina no dia anterior e ela não tivesse criativa, aquele dia não existe mais. Sim. Então eu cheguei com 1000 modelos para elas na tela, fui rolando assim. E elas, nossa, lindo, lindo, onde você achou? De quem que é? Falei, eu que fiz. Aí o olhar não foi assim de desconfiar, foi do... Como? O que você estava pensando? Não, sério, fala o que foi. Aí eu falei, qual que você gostou mais? Esse aqui, na hora que eu cliquei, eu gero dentro de um Mid Journey, por exemplo, lá que é a imagem generativa, que é outra tecnologia por trás, mas a gente não precisa saber disso. Sim. Você gostou desse? Eu cliquei em 1 minuto e tinha mais 1000. A partir daquilo ali, já virou a chave, ela falou... elas. Mas uma falou assim, fudeu. Tipo, rodei. Foi a hora que eu falei, olha, só que eu não sei o que eu tô fazendo. Assim como eu dei aula para o médico e falei um diagnóstico ou qual que era a prescrição, caso clínico. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo, só que o caso clínico estava certo, ele sabe. Sim. Então, você agora vai usar isso aqui, você vai se tornar uma potência. E fui em toda a empresa, passando pelo RH, fiz plano de desenvolvimento, processo seletivo, detecção do estado de espírito das pessoas, clima organizacional, mas tudo isso na conversa. E nessa amizade, um monte de teste que eu fui perguntando, eu falei, não... Ou eu estou perguntando de um jeito que não vai para onde eu quero, ou esse tipo de coisa, a IA não funciona bem, a IA é generativa. Eu não sei se eu respondi... Sim, claro. Para o organizacional, perfeito, né? Você setorizou, dividiu... Sabe o que é mais difícil? Passo a passo. Convencê-las? Você entendeu que dá para fazer desse jeito? Então, faz lá e qualquer coisa me chama. Quando você chega na semana que vem... Isso foi primeiro na minha empresa. E aí eu falei, eu sou um... mesmo, porque não é possível que eu nem como dono, na força bruta, consigo fazer com que as pessoas usem uma maravilha. E ela disse que aprendeu, e ela me mostrou que aprendeu e ela achou uma maravilha. Na semana seguinte ela não usou. Eu fui lá e fiz com ela de novo. Na semana seguinte eu falei, se eu não usou, ela falou assim, olha, eu não tive tempo, tô sem tempo. Eu rodei o pâncreas e falei, mas é exatamente sobre tempo. Aí na outra semana, depois de eu ter falado, mas é para te economizar tempo, ela foi na sócia e falou, olha, se ele ficar me pressionando, eu vou pedir para sair. Aí eu dei 3 passos para trás e falei, não é sobre isso. Aí eu lembrei de Peter Drucker, de que a cultura engole a estratégia no café da manhã. E desde então eu tenho focado 80% do meu tempo nesse entendimento das pessoas e do processo cultural. O cerne, abrindo essas cascas de cebola para mudar o Brasil como a gente quer, é gerar o desejo e a curiosidade. Essas pessoas precisam querer. E é aí que a gente precisa estudar. E onde que eu estou estudando isso? Adivinha? Sim, muito. Porque eu não sou nem um pouco psicólogo, nem antropólogo, nem sociólogo. Mas aí eu estou aprendendo Mas aí que tá. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de uma multiplicidade infinita, né? Cada um tem a sua individualidade. Então, quando você... Eventos, ESNE, você vai ter na tua palestra 500 pessoas sentadas na tua frente. Talvez com 500 entendimentos diferentes, cara. É isso aí. 500 entendimentos diferentes, bagagens diferentes, histórias diferentes. Que assim, pode ser que se tirar 100, que vai começar a aplicar e buscar aplicar e na semana seguinte não desistir e não associar isso ao tempo, como você falou, que é justamente sobre tempo, sobre ganhar tempo, né? Beleza. É uma diferença. Sim, exato. Teve uma época que a gente fica querendo ganhar todas, né? E você tá certo. Se a gente entra no estádio e a gente começa a 5 mil, e aí também tem o efeito replicador. E essa é uma dica, você vai ver que eu tô quase sempre tentando dar dica sobre pessoas, sobre relação com pessoas, sobre a experiência que eu tive, e não é nem tanto sobre a técnica. Mas lá dentro da minha empresa, eu tentando pegar os líderes de cada sessão e a gente tendo resistência. Não é bem isso não funciona, isso é uma porcaria, blá, 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 isso vai passar. E é isso que o gerente da fábrica é um cozinheiro. Ele fez curso de gastronomia, ele adora a cozinha. E eu tentei de todo jeito com o processo produtivo e não rolou nada. Até porque as respostas não saíam precisas, né? Era para ser esse processo, como a gente falou. E até eu também estava no processo de aprendizado para saber qual que era a potência daquela ferramenta, até onde ela ia, como ela funcionava. Eu falei, me fala um prato aí que você quer aprender. E me fala um chefe que você gosta do mundo aí, que você acha que é uma referência. Aí ele me sacaneou, ele falou... Você jogou no colo dele, aí ele falou assim, você falou a língua dele. Aí ele quis me ferrar. Ele falou assim, eu quero polvo com amendoim.
Eu não sei por que ele me falou isso, mas depois Quem eu que é o entendi. chefe? Porque não combina. Combina. Normalmente são gostos que não têm harmonia. Na verdade, ele, Eu falei, queria, como é que eu- ele queria uma armadilha. Ele queria mostrar, tá vendo? Não Tá é vendo? pra Que tudo. não mas é bom assim. Aí o negócio mostrou uma maneira de fazer as texturas, se ajustar, ou seja, de você fazer o caramelizado, o amendoim, sei lá o quê, mais o outro falando. Ele falou, pode dar certo. Pode, claro que pode. Virou o sponsor. Virou o cara que ficava mandando no grupo da empresa o tempo todo, olha o que eu fiz aqui hoje, olha o que eu fiz aqui hoje. Ficava tirando foto da produção. E Casa de Ferreiro, nesse caso, foi espeto de pau. Porque eu não consegui, mas ele irradiou pra todo mundo. Então, mas Porque todo mundo passou a acreditar nele que realmente era bom. Se ele topou... Mas é difícil você tirar alguns vícios, né? Porque hoje, por exemplo, a pessoa está acostumada a fazer aquilo sempre igual. Você dá um caminho novo, não tem como. Se ela não quiser, que passou pela tua fala aqui, se a pessoa não quiser e se ela não estiver disposta, se o desejo não estiver despertado e ela não botar o braço naquilo, não adianta você falar nada. É isso. Não adianta falar nada. Você não vai conseguir mudar ela se ela não quer mudar. Você vai falar, olha, vai por aqui. Não vou. Então não vou, não. Então essa foi a primeira parte da jornada e a outra parte da jornada, essa mais recente, foi a de mergulhar mesmo no que vem a ser IA e os tipos de IA, que foi uma pergunta que você fez lá atrás, né? Que aí a grande dificuldade de responder num público. Como é para todo mundo, como é democrático e como ela funciona de maneira personalizada para a pessoa, para cargo, para a empresa, fica difícil pra caramba. Eu fico piradinho na hora que eu falo, o que eu vou falar amanhã? Tanto é que eu mandei um PowerPoint com 170 slides. Eu vou começar... Às 9 vai terminar às 5 da tarde. Não, na verdade não, mas eu vou saber se eu sigo ou se eu pulo. Porque ali eu vou ter que fazer a leitura em tempo real, se aquela galera quer mergulhar mais numa questão técnica, ou se eles querem falar de pessoas, ou do fogo e da filosofia, sobre questões de cultura, ou sobre caso prático, ou seja, olha, eu quero saber como é que eu uso para organizacional. Não quero que você me explique como é que ela funciona, nem que ela tem 50 anos, nem o que é generativo e o que é preditivo. Eu só quero saber como é que eu uso para fazer isso daqui. Para fazer uma tese de mestrado. Como é que eu... Então tá tudo isso dentro. Eu honestamente acho que se os cadastrados no evento são do tipo Vander, curioso... Me mostra aí. Curioso, né? Se são da minha linha, eles vão realmente querer saber de forma prática, né? Como é que eu vou usar isso amanhã. Porque eu acho que o grande barato de você fazer esse tipo de evento, porque a associação comercial faz vários eventos e com linhas um pouco diferentes, né? A semana é sempre assim, né? A semana é entregar o máximo possível para o cara sair de lá estimulado para amanhã ele, né, querer, poxa vida, eu tenho um negócio que eu vi um negócio lá que é novidade e a informação, como é que eu vou usar e pau. É isso que eu acho que... Então, assim, eu já jogo aqui um ping-pong para vocês. Me passa duas coisas que vocês gostariam de saber como fazer para ver se eu consigo dar um palpite. Que vocês estejam com dificuldade ou que vocês acharem maravilhoso se pudesse ser resolvido com IA. Vai, Fábio. Enquanto eu elaboro a minha, fala a sua. Então, eu uso muito a generativa para gerar texto, mas também, mesmo gerando os prompts mais completos possível, eu ainda sou bem crítico na hora de revisar, né? Como você percebeu agora, né, que lá no começo tinha um monte de falha, então eu sempre tento ter esse olhar. Mas uma coisa que eu exerço bastante no dia a dia, tanto dentro da SIC, né, a parte profissional, quanto fora, porque eu gosto de brincar também, é a questão de edição de vídeo. Tá. Então, e como leva tempo, né? Tipo, as pessoas não podem não achar, né? Mas editar um vídeo de 2 minutos, você não vai editar em 5, 10 minutos. Você leva mais de hora para isso, geralmente. Mesmo que você já tenha mais familiaridade com a ferramenta, com a edição. Então, uma coisa que eu gostaria de saber mais é de IA que pudesse ajudar nesse processo, sabe? Perfeito. De edição. Porque é otimizar o tempo nesse sentido, entendeu? Porque tem tantas outras atividades que eu faço ou que eu gosto de fazer fora também, da parte profissional, que eu gostaria de agilizar. Ganhar tempo, sentido, né? Não, legal. Tem algumas coisas que já se faz isso de maneira simples, porque você faz pela detecção de padrão. No final das contas, se você desdobrar aquele vídeo, ele vai virar pixel, né? É 60 frames por segundo, 60 fotos por segundo, cada foto é uma tela inteira, cada pedacinho é um pixel com 3 cores. O vídeo vai ser isso aí. Agora você multiplica isso tudo, vai dar um tantão, né? Mas existe aquele momento, por exemplo, de um podcast nosso que está sendo filmado, que está sem fala, que são de pausas. Pausas com mais de 1 segundo é um padrão. É um padrão sonoro. Todos esses aí você programa para ele picotar.
Então, isso é algo fácil de se automatizar. Gere um vídeo fazendo tal coisa. Eu não sei se vocês já testaram as ferramentas de vídeo generativo, mas elas têm no máximo 6 segundos. Porque para ela se desorganizar matematicamente ali depois de 6 segundos, é muito fácil, ou a quantidade de processamento é assustadora. É brutal. Hoje, todo mundo que gera um vídeo por prompt, ele está gastando um dinheiro danado de alguém. Aquele dinheiro que a gente está pagando não está fechando a conta de jeito nenhum. Então, eles estão usando isso como processo de desenvolvimento. Lá no futuro, pode vir uma computação quântica que multiplica, exponencializa a maneira como a gente tem de capacidade de processamento, que pode mudar isso. Mas hoje é uma dificuldade que você vai continuar tendo. Pelo menos com IA e IA generativa. Por exemplo, já tem algumas muito boas que eu conheço por exemplo, a gente grava um podcast aqui e gera cortes. Sim. E aí, aí focado na mídia que você quiser. O YouTube é vertical, horizontal, é TikTok. Perfeito. E também dá o tema do que a pessoa falou naquele corte e dá nota também. Isso. Na questão de tendência, na questão de a curacidade ali do conteúdo que foi falado. Sim. E sugestão de outros títulos também, enfim. E aí você lembra qual ferramenta que você usou? Eu lembro. A que eu mais uso, que eu gosto, é a Opus Clip. Não sei se você ouviu falar. Sim. Isso é algo legal também para se falar para empreendedor, que é o seguinte. Que é a produção de conteúdo, é você envolver. Essa é a parte mais usada, que mais atacou, que foi marketing e a produção principalmente textual, mais específico de conteúdo, a produção textual. Essa foi onde entrou mais. Eu acho que a gente tem um monte de outras oportunidades, principalmente na educação, no aprendizado próprio, né? Nessa customização, na personalização. Tem muita gente também que começou a mergulhar em chatbot de atendimento. Eu lhe pergunto, primeira pergunta, por que o robô precisa parecer um humano, um robô de verdade? Não tem a menor necessidade. Levar proximidade, dar um... Porque é um robô que começa a carregar as coisas e colocar as coisas em cima do caminhão. Para que ele precisa parecer um humano? Esse é passo 1. Passo 2, chat de atendimento. Para que você quer que um atendimento se pareça muito com um humano quando ele é robótico? Quando você liga para fazer um atendimento que você não quer falar com um humano, ou que você não precisa, você quer resolver algo transacional. Eu não tinha entendido quando você fez a primeira afirmação. Criar identidade, né? Para quê? Se aproximar mais daquilo máximo. Algo... Mas é aí que saiu a pesquisa. Ninguém tá querendo fazer amizade com robô. Não, mas de personalização e da resolução do A personalização, aí sim. Aí o que é o legal, né? Outro teste que eu fiz, é muito legal você testar, passar essa jornada, né? Eu coloquei um baita de um chat de atendimento nas minhas empresas para fazer o comercial. Porque é o sonho, assim, de um empresário. No final da linha, o que aquela turma quer? Sim. Salvar tempo e aumentar o lucro. Esses dois vão sempre passar por aí, vão distorcer, mas no final da linha, se você espremer, vai sair. Eu preciso salvar meu tempo e eu preciso fazer sobrar mais dinheiro. Então, se eu tenho um monte de equipe de vendas, ou eu preciso atender muito mais clientes, sem crescer essa equipe, ou eu preciso reduzir essa equipe e fazer o mesmo resultado. Coloquei lá, treinei, coloquei a voz com a voz da CEO. E ele treina tanto que ele fica com a entonação, o estilo. Resultado? Começaram a bater papo com ela. E começaram a contar os problemas pessoais para ela. Ai, meu Deus. E teve hora que eu falei, não, pode parar que o robô não é ela, não é. Virou, e aí a conversa era tão perfeita que me caiu essa ficha. Não era para isso. É legal parecer um humano, é legal demais, né? Super sensacional. Mas isso pode ser bom quando você precisar criar um clone, você precisar simular de um monte de texto um podcast mais interessante ou enriquecido para você ouvir enquanto você está pedalando, né? Mas para fazer atendimento, o pessoal está repensando. Essa linguagem natural, ela serve, por exemplo, quando você tem um helpdesk de empresa, uma empresa de TI que tem 10 mil pessoas, uma empresa que tem 10 mil funcionários, e tem que ficar abrindo chamada na TI porque está com problema no Windows ou no cabo. Você explicar tecnicamente, se você não é técnico, dá trabalho. Vou ficar selecionando um formulário. Agora, você em linguagem natural explicar o que está acontecendo, ele fazer a interpretação semântica e falar, olha, tem mais 8 mil pessoas que já reclamaram disso aqui e elas fizeram isso daqui. Vai por aqui. Imagina quanto você economiza e ganha de valor. E o que vai acontecer com pequeno e com médio empresário são as camadas. Primeira camada é hardware. O Brasil nem vai tocar nessa camada. Que é silício, é a NVIDIA, né? A segunda camada são os grandes modelos, Microsoft, Google, etc. A terceira camada são as grandes empresas que utilizam isso, uma TOTUS, uma Sankhya, ou você pega as próprias empresas que fazem isso internamente mais grande, um Bradesco, né?
A quarta é a da aplicação. Um monte de gente que faz startups, que faz um API, pluga nesses grandes e olha, a sua solução é só para podcast. A sua solução é só para associação. A sua solução é só para imagem de joia. A sua solução é só para gerar conteúdo para rede social. E tem a última camada, que aqui o Brasil pode deitar, assim, nadar de braçada, que é a do usuário, da aplicação. Quanto desse lugar aqui, ou de qualquer negócio, pode utilizar, depois que você entendeu minimamente que performance você pode trazer para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, se você melhorar 10% de performance em todos os negócios do Brasil. Nossa. Só utilizando muitos, pelo menos até então, sem serem cobrados. Eles talvez estejam usando o nosso aprendizado, depois vai cobrar, mas no máximo que está cobrando $20. O que é $20 para qualquer pequena e média empresa? Nada. No mínimo, ela está pagando um aluguel de 1.000, né? Do lugar que ela está estabelecendo. Claro. Então, a nossa aposta maior, a dica que a gente quer dar vai dar para todo mundo, que vai ter que ficar, se for um take-away de uma palestra, é aprender a aprender. Esse é o principal. Na hora que você aprender a aprender, eu posso ir embora e você é infinito de acordo com a sua vontade. Aí, de novo, eu vou entrar em jogo porque eu preciso, como país, que é a nossa missão, né? Fazer estímulos para que você queira aprender. Para que você queira se desenvolver. Porque senão fica ali aquele brinquedão maravilhoso, aquela churrasqueira super espetacular guardada e a gente não faz nenhum churrasquinho com ela. Então, essa é a dica principal. Todo o resto, a minha sugestão é para que se faça novos eventos. Ou seja, agora nós vamos fazer um evento só com contador. E nós vamos falar de contabilidade. E no meio entra um catalisador, um caboquinho que saiba um pouquinho de IA como usuário, como ferramenta, e se quiser aprofundar um pouco mais, um cara que entenda profundamente do assunto. Mas o que é o assunto? Contabilidade. O que está doendo? Ah, mas é difícil demais fazer conciliação. Como é que faz conciliação? Desse jeito, manda, mas aí quando vai fazer conciliação dá errado, demora um tempão. Um contador vai começar a ensinar para o outro. Quando você coloca 30 contadores, se um começou a mexer em alguma coisa com IA generativa e o outro também começou, você coloca eles em oficina e eles começam a trocar. E é esse o poder também das comunidades. Existe uma comunidade generalista que se fala sobre o todo e muito mais sobre desenvolvimento pessoal, aprendizado pessoal, mas existem agora nascendo que a gente tem colocado as subcomunidades, por temas. E aí a gente pode ter tanto por tema quanto por senioridade. E senioridade é muito mais de vida, né? Ou seja, se você pega 10 executivos de empresa, por mais que sejam diferentes as empresas, para ele ter chegado lá, ele já deve ter passado por uma jornada. Sim. Ele tem uma cognição, ele vai saber cruzar umas informações muito diferentes. Um vai ajudar muito mais o outro do que se colocar só ele com o estagiário, com outra pessoa que é um produtor rural. Agora, se eu coloco 10 produtores rurais, eles tiram foto da planta e falam, como é que eu faço com isso daqui? É fungo, você usa isso daqui. Pô, já sei como fazer. Nós não, nós não sabemos nada da roça, mas é a maravilha dessa tecnologia. Você tira uma foto de uma planta e pergunta o que pode estar acontecendo pela cor, ela vai sugerir, ele já vai sacar. E aí o que ele faz? Ele vai tomar uma pinguinha na roça, lá na praça, tempão, né? E já explica para os outros. Ganha um tempão. Com o parte você não sabe, deixa eu te mostrar. E ainda mostra para os outros. Olha o poder. Então, mas aí que tá, quando você junta algumas pessoas, que não precisam ser muitas, e elas entendem que tudo que elas têm de conhecimento paralelo pode beneficiar milhares de pessoas, é muito legal. Poxa, é incrível. Não é à toa que eu tô empolgado. Isso aí. No seu lugar estaria tão empolgado. E por que eu não sei se eu contei para vocês, mas Aliás, estou empolgado, porque só de te ouvir gera uma Então você vai me ajudar já na missão, na primeira missão da AI Brasil, que é a primeira missão macro que a gente tem pregado na parede. Nós queremos encher um estádio. E por que nós estamos querendo encher um estádio? Justamente para isso. A gente conversa aqui, você já estava informado, mas com 1 hora de conversa comigo, você já fala, pô, dá para fazer mais umas coisas legais, acho que estou usando pouco. E você se estimula. Tem muita gente que nem tocou ainda. Ou tem muita gente que está com medo, ou tem muita gente que tocou errado e já jogou fora na lixeira, né? Sim. E o que é o estádio para o Brasil, um estádio de futebol? É o lugar onde todo mundo se encontra. É o lugar da família, é o lugar da inclusão, é o lugar da democratização. Pobre, rico, negro, branco, homem, mulher, todo mundo lá. O que acontece quando é gol? Todo mundo pula, todo mundo se abraça. Então a gente quer e entendeu, conversando inclusive com especialistas na área de andragogia, pedagogia e essa parte de cultura,
que as pessoas precisam de palco para mostrar o que elas fizeram de legal, igual eu acabei de contar a história da minha empresa. Uma conta inspira a outra, que inspira a outra, que inspira a outra. Uma bolinha vai batendo, empurrando as outras. Então a gente quer fazer desse o maior palco de IA para ir para o Guinness ano que vem, antes do resto do mundo, e separar cada um desses anéis por categorias. Ou seja, esse é o canal de saúde, esse é o de educação, esse aqui é o do comércio, esse aqui é o de crianças, seja como for, a gente ainda vai pensar como isso. Mas ali quem vai estar no palco são as pessoas que usaram todas essas ferramentas nessa quinta camada de aplicação e trouxeram valor para suas vidas. Quase uma sessão de testemunho ali do... Fala, não é igreja não, mas é meio parecido até. Vamos lá, mostra. Nós vamos dar esse palco num estádio lotado, fechando com o DJ. Sim, mas aí que tá. Com o DJ Fala-se tá? muito, né? Fala-se muito de internet, de divulgação e tudo mais. Isso aí é uma prova... Você vai gerar uma prova social gigantesca. Vamos encher o estádio. Quantas mil pessoas? 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Ok. 40 mil pessoas que vão sair impactadas de alguma forma. Se elas vão multiplicar, cada uma com o seu comportamento. Mas você preparou uma coisa para impactar pessoas. Exato. Porque não faz sentido. Você sai lá da tua casa, você vem para cá, para um evento preparado, em volta de um tema e tudo mais, se você não vem cheio dessa empolgação e dessa intenção maior de impactar pessoas, de transformar vidas. Que é o que você está a fim de fazer e está muito claro isso para mim. Agora, o Fábio falou, mas eu não abro mão da minha. Manda ver. Você tava pensando esse tempo todo aí, pô. Tô aqui observando. Lá vem, hein? Então, o que eu amo fazer? Me comunicar. Tá. Né? Eu amo me comunicar, eu amo falar e mais do que me comunicar, cara. Botar gente sentada aí na cadeira que está sentado e aprender com elas. Certo. Então, toda vez eu tenho que me preparar. Quando você chegou aqui, eu falei, eu dei uma olhada, tal. Ele falou, pô, o que você viu sobre mim, né? Eu dei uma olhada, por quê? Porque para eu aprender mais com você, eu tenho que me preparar para você. Perfeito. Né? Eu tenho que me preparar para você. Eu falei, pô, o Alexandre vai sentar aqui na minha frente, o conhecimento dele é esse. Eu não vou chegar para ele e falar assim, pô, Jane, como é que é? Não, eu tenho que ter alguma coisa, algum embasamento para extrair o melhor. Mas e não acho egoísmo nenhum. A priori, eu estou extraindo para mim. Eu quero aprender com você. Exatamente. É meu. O que eu vou aprender com você é meu, eu vou passar para frente. E na hora que tava esse movimento para tua vinda aqui, eu tenho alguns grupos, que é aquele negócio que a gente falou, entrega, que volta dobrado, né? E tudo mais. Eu falei, pô, eu tenho alguns grupos de amigos aqui e tal, eu vou falar, né? E tudo mais. Aí manifestou-se, meu amigo que tá sentado aqui, que não dá para ver, ele, pô, muito me interessa. Eu falei assim, então, mexa-se, vem para cá, que você, né, pode ser um momento muito legal para você. Ele falou, tô aí em 15 minutos. Eu falei, acabou. Então, partimos sempre desse princípio. Poxa vida, tem um amigo da área e tudo mais, se manifestou. Vem aqui, vamos ver, vamos te explicar. Agora, o que eu falo? O que eu quero disso aqui? Aprender. E a inteligência, para eu captar o máximo de informação, porque eu não fui na inteligência para saber do Alexandre Karamaski. Sim. Eu fui nos portais, no LinkedIn, eu fui te olhar, né? Então, assim, e vai, semana que vem tem 3 pessoas que vão sentar aí, e isso vai virar uma bola de neve enorme. Só que eu preciso ver isso aqui de vários ângulos, não só do meu aprendizado. Eu tenho que enxergar isso aqui comercialmente, eu tenho que enxergar isso aqui com uma linguagem, eu tenho que ter uma linguagem linear, eu não posso cada dia me manifestar de uma forma. Por quê? Porque eu acho que você tem que criar a tal da cultura. As pessoas têm que vir pro meu canal e falar assim, pô, eu gosto da maneira como o Vander aborda. Né? Exatamente, eu quero pessoas criando identidade comigo. Então, não basta, por exemplo, eu botar teu nome lá, porque eu queria falar, pô, eu não quero botar aqui no chat GPT o Alexandre Karamaski, porque ele vai inventar coisa lá, hein? Ele vai falar coisa lá. Que nem é. Exatamente, que nem é e outra. Porque eu nem tenho tanta estatística, tanta relevância então, estatística. Mas é isso que eu ia te falar. Era muito mais fácil eu saber mais sobre você te vendo, se comunicando,
do que qualquer outra coisa. E aí, como é que eu consigo usar a inteligência artificial para esse approach com pessoas? Não só com situações ou caminhos, com pessoas. Eu vou contar algumas, de novo, né, algumas experiências, né? Uma parte sobre entender de pessoas, sobre a fisiologia, a antropologia, a genética, você tem estudo. Aí você pode ir lá e pedir isso em linguagem natural e você vai aprender um pouquinho mais. Sim. E haja tempo, que é a parte que tá me deixando maluco, eu tô louco para arrumar um jeito de ter 30 horas por dia e não me resolveu isso daí. E nem me salvou tempo, porque eu tô fazendo cada vez mais coisas, né? Tô feliz pra caramba, animado. Mas então você não tinha acesso a esse tipo, você teria que pesquisar, achar um monte de conteúdo chato, difícil de compreender. Então você vai pedir esse tipo de informação e esse é o seu contexto teórico. Como é que eu fiz isso na prática? Criei uma série de grupos com um monte de pessoas interessantes e fiz uma lógica de pipeline, ou seja, pessoas mais sêniores foram sendo expurgadas ou puladas para um outro grupo, e pessoas que faziam bagunça ou que gerava muito ruído também, ou era disciplinada ou ia saindo. Ainda assim, a gente tem ali 27 grupos com tanta conversa legal que não dá para fazer podcast aqui se eu tivesse que ler tudo. Não daria para fazer mais nada, também não dá. Como é que eu enfio IA no meio disso tudo? Ela consegue triturar um monte de informação que está esparçada, ela consegue condensar, ela consegue reestruturar, ela consegue enriquecer o que eu quero. Então, essa é uma das coisas que eu faço como uma rotina. Você pode até automatizar. Não gosto tanto de automatizar porque cada dia acontece algo um pouco diferente. E essa é a parte humana. De repente, ele me mandou um monte de coisa. Quais foram os tópicos desses 10 grupos? Ou seja, eu teria que ler 1.500 mensagens. Falaram sobre ética, falaram sobre AGI. Quando começa a falar sobre AGI hoje, que é essa superinteligência, eu sei que estão especulando. Eu não quero entrar nessa filosofia nesse instante. Então, como é que uma máquina ia decidir isso por mim? No máximo, eu falo assim, você sempre tira, né, a AGI ou tira o assunto de ética. Tem um monte de gente discutindo ética. Só que tão desproporcional discutindo ética e regulamentação para algo que a gente não conseguiu começar a usar, que eu retiro. E aí jogo lá no liquidificador, na máquina de moer da IA, falo, resume tudo. E aí ela vai me passar. Daqueles 10 eu trago mais 2 coisas. Agora me traz esses 2 conteúdos. De quem? Do Alexandre, que você pegou uma informação estática fora da IA. Às vezes você perguntou pro Fábio, às vezes você perguntou pra Siga, às vezes você olhou no meu LinkedIn. Falou, olha, esse cara aqui é bom em Deep Learning. Inclusive, quando você colocar esses termos, IA, você já explica para mim que eu não sou da área. Você pode, num prompt, dizer, explica tudo que é dessa área tecnológica na hora que você trouxer esses assuntos para eu falar, porque eu sou da área de comunicação. Você percebe que não é uma regra matemática, são feelings que eu vou tendo aqui, que a gente ainda não consegue explicar como é que funciona essa rede de neurônios nossa, de poder ter esse tipo de ideia. Eu fui tendo esse tipo de ideia para fazer o resumo do grupo. Então eu resumi um monte de grupo. E no domingo, o que eu faço? Eu misturo todos os grupos e falo, o que essa galera tá tendo de intersecção? Aí sai 3 tópicos. Aí quando eu pego... joga tudo para dentro para dizer o que foi mais abordado. Imagine essa mesa como uma mesa para você cozinhar e que você tem acesso a uma quantidade violenta de insumos, né? Você tem farinha, você tem arroz, ingredientes 1000, que pode ser o mundo, aí é muito generalista, ou pode ser os seus grupos de interesse. Por isso que o pessoal fala, como é que você aguenta tanto grupo? Bom, é uma especiaria que só tem nesses grupos. Essa não está na internet, né? E eu consigo digerir dessa maneira. Agora, que receita a gente pode fazer aqui? Passo 1, a gente pode ter um livrinho de receita ou pedir para alguém nos ensinar e nós vamos fazer. E pode ter certeza, cada vez que você for fazendo a receita vai ficando diferente. E você vai pegando mais o jeito. E você vai pegando mais o jeito. E você vai perceber que você pode misturar uma coisa com outra que vai ficar legal, pela sua experiência. E você vai entender que você harmoniza vinho com um tipo de queijo. Então, eu faço essa mistura com conhecimento. Eu boto tudo na mesa aqui e falo, agora eu quero misturar. Tem alguma coisa disso aí a ver com todos os conhecimentos que minha filha está aprendendo na escola? Dá o livro que minha filha está entendendo na escola. Eu teria que ler isso tudo no passado. Né? Ou ter esses 2 contextos que são coisas completamente diferentes. Nisso você traz muito rapidamente, claro que como uma casca ainda de cebola, todo o substrato para a gente conversar. Então, para executar o seu, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo de fazer. Tá. E pode ser com qualquer tópico. Por quê?
Você vai mergulhar tão profundamente sobre o lançamento de foguete? É impossível para você. Sim. Mas as principais questões, ou dificuldades, ou desafios, ou tendências, elas estatisticamente, elas já estão expostas nos livros, nos papers, que é o que essa máquina de moer, a IA generativa, consegue buscar. Na hora que ela buscar esses 10 principais, vamos supor que você entendeu só 2. Você fala, olha, é para eu fazer essas 8, mas eu não entendi bulufas dessas 8. Você gasta um pouquinho só de tempo, mas você vai direto ao ponto com didática. Você ainda fala para ele, me explique como se eu fosse uma criança de 12 anos. Você não tem noção da simplicidade. Faz comparativos, faz metáforas. Uma pessoa que não tem repertório não sabe o que é metáfora. Então não sabe nem pedir por metáfora. Respeite a sua própria condição. Perfeito, e entenda que você está entrando num mundo que não é o seu e que aquele que está te ensinando tem que saber que você não sabe. Perfeito. Perfeito. Né? Você não pode falar assim, me entrega isso, me entrega isso, me entrega isso, e eu sou o fodão. Não dá. Muitas das vezes você nem tem que saber extrair dele, porque tem muitas pessoas que sabem muito profundamente e elas têm dificuldade de falar numa linguagem simples. E aí são bons entrevistadores, como era o Jô Soares, né? Sim. Não, peraí, eu não entendi, me explica isso daqui. Então você quer dizer que... E ele fazia umas analogias das mais engraçadas do mundo, que qualquer pessoa leiga conseguia entender e rir do que o filósofo do lado de lá estava falando, né? Isso também são técnicas, né? O aprendizado e mais esse contexto. Técnica, repertório, mais o contexto. Memória, você já vai não precisar ter toda essa memória. Sim. Você não precisa ser esse estudioso, você não precisa ter lido tantos livros quanto o Jô, para conseguir chegar numa situação parecida. Só que, fim, né, a IA, ela te traz muito bem para os 50%, a generativa. Acima dos 50%, você ser um Beethoven da música, né? Você ser um Picasso, aí já é genialidade, já é talento, é fora disso daí. Por isso que ela é muito boa para o Brasil, por isso que ela é muito boa para o pequeno e para o médio empreendedor que tem escassez, que tem pouco conhecimento, que ele sabe muito bem como ser um cabeleireiro, mas ele mal sabe tocar uma contabilidade ou um caixa. O básico de um negócio, 90% desse pequeno empresário não sabe. E para ele aprender esse básico, daria um trabalho. Para um cara que ia ser semi-analfabeto, imagina, você teria que alfabetizar o cara. Mas aí você põe uma ferramenta dessa do lado, para ela empurrar ele para os 50% custa $20. Em qualquer uma dessas outras coisas. E ele pode continuar gastando a maior parte do tempo dele sendo um bom vendedor de sapato ou um bom cabeleireiro. E você sabe, vou te dar um exemplinho da minha vida, porque a gente já está falando aqui, poderíamos ficar aqui por mais 2 horas. Vamos embora. Mas não é tão simples, né? Mas em 2012 eu resolvi abrir uma escola. Fui atrás de uma franquia, tal, vou lá, escola profissionalizante, tal, fui em feiras, adoro eventos, gosto porque você começa a entrar num universo que não é seu, e aí você começa, para aqui, para ali, conversa com um, conversa com outro. Eu sou um cara rato de novidades, adoro. E aí fui, pesquisei pra caramba, tal, vou por aqui. Aí me mandaram um gerente de expansão. Cara. Sentou. O cara veio, visitou, olhou alguns lugares que eu tinha disponíveis para criar a minha escola e tal. Mas, cara, em 2 dias eu não queria ver ele na minha frente mais. Por quê? Porque ele era um cara que ele estava preocupado em padrões, né? Porque ele estava completamente engessado em padrões que viraram para ele, olha, tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, pá. E chegou uma hora, liguei lá na franqueadora e falei assim, cara, é uma escola? Quantas salas tem que ter? Tá. Como é que é? Nesse padrão, vamos falar o português claro, caguei pro cara, velho. Caguei. Se eu tivesse inteligência em 2012, eu faria até uma consulta e procuraria alguma coisa que me desse planta baixa para tal. Mas eu olhei pro lugar, chamei um amigo meu, falei, preciso disso. Aquele cara tá querendo fazer um negócio que vai me complicar. Por quê? Porque ele queria fazer uma coisa que as coisas estavam em lugares errados, velho. E ele era o especialista daquele momento. E eu falava assim, cara, eu vou ter circulação de 900 adolescentes aqui dentro, cara. Como é que eu vou fazer desse desenho? Eu tenho que ter fluxo, eu tenho que ter recepção, eu tenho que ver, porque eu sou um cara, eu delego numa boa. Eu tinha 19 funcionários lá, eu delego numa boa, mas eu gosto de ver o que está acontecendo. Então eu queria a minha sala olhando, eu montei um grande aquário, todas as salas eram de vidro.
Minha escola era maravilhosa, linda, mais bonita da rede. Mas eu, da minha cadeira, cara, Sim. eu tava vendo Já viu tudo. quanto de humano tem nisso tudo aí? Então, mas eu falava assim, caramba, eu quero. E os alunos, professor. Inventei uma parada lá, porque estava tendo confusão. Eu criei, vou fazer aula de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E aí vamos fazer desenvolvimento pessoal, então. E as minhas aulas, a galera cantava, virava uma zona. A minha irmã, que é um pouco mais assim, foi trabalhar comigo. Ela falava assim, o que acontece nas aulas do Wander, que essa gritaria e tudo mais? Por quê? Porque eu ficava querendo tirar aquela molecada da casca, cara. Sim. Entendeu? Isso gera uma experiência, até uma absorção e um resultado. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Aumentou muito a minha satisfação pessoal, porque eu estava achando que o número de resgates era muito baixo. Porque eu trabalhava com adolescentes de 13 até 19 anos, muito, a maioria. E você via uma falta de interesse, uma desconexão total com querer crescer. Sim. Porque eles estão dentro de uma cultura que, olha, vai ser assim pro resto da vida. É. E para você virar essa chave neles... Isso não é pra você, né? Isso não é pra você, Não é pra cara, você. isso não é pra você. Isso me deixava louco. E eu percebi que quando eu me enfiei no meio deles, os meus professores começaram a ter atitudes Descreve pra diferentes. mim, isso me deixava louco. Você nem precisa pensar, é só pensar. Você já Cara, entendeu o que é uma IA, não passa nem perto. Então, a minha inquietação aumentava demais, porque eu via que os meus professores estavam completamente desiludidos. Tava no automático Eles já, né? estavam, fui E eles contratado continuam, para tá? isso. Essa é mais uma dificuldade, viu? De quando a gente mostra o quanto isso pode ser útil para um professor. E aí ele não quer. E aí, assim, a gente fica por entender, fala, olha, ele corrige a redação para você, ele te ensina, ele te ajuda, ele prepara seu plano de aula, ele te auxilia, ele te ensina aquilo que você não está sabendo. Ah, mas eu não quero mexer com isso, não. Você fala assim, meu Deus, o que tá falando? E aí foi a hora que a gente deu uns 2 passos para trás e a gente caiu no humano, né? Porque isso que você falou me deixa louco, uma inquietação. Sim. E aí, por isso que eu retiro até dos meus resumos, das minhas sumarizações, quando começa hoje muita discussão filosófica. Foi legal para entender como as pessoas pensam, mas já entendi. Então, esse tipo de sentimento é algo que não está sendo programado dentro da inteligência artificial. Nem a tentativa de simular isso, sabe? Eu te falei um pouquinho de estádio, né? Você disse que te deu até um pouco de vontade. A IA continua sem vontade de encher meu estádio. Ela não me acorda com vontade de encher o estádio. Ela não tem essa vontade de fazer o Brasil sair da 2ª divisão. Percebe? Então, isso é uma última coisa que a gente precisa deixar aqui também, que é dos tópicos que dá uma palestra inteira, que não é IA. Talvez seja uma boa explicação para que você compreenda o que é. O que não é IA? Vamos lá, se vira aí, você está viajando pra caramba aí. O que não é IA? Na verdade, Porque tem hora que começaram a acreditar que é tão macho que IA faz tudo, né? Que IA é tudo. O que não é IA? Agora, eu ia fazer um... Fala aí. Não. Manda aí. Dentre as várias coisas que a gente passou aqui, a gente discutiu a questão da memória, que a gente tem capacidade de armazenamento muito menor do que a IA, por exemplo. E também tem a discussão do que é memória digital, o que é memória física. Tem vários temas que permeiam isso aqui que a gente... Não, passou várias coisas pela cabeça enquanto a gente está conversando aqui. E na questão você falou o que não é IA, o que é humano, né? Primeiro foi mais com o que é humano, e agora o que não é IA. Eu citaria tudo aquilo que você estava citando do início da questão que é humano. Então, que você falou da vontade, do desejo, a capacidade que a gente falou já de armazenamento, outros pontos. Mas é um bom caminho para você poder fazer... Por eliminação também a gente consegue ter uma ideia melhor do que... Porque aí na hora que você vai olhar para o seu... Assim, essa é uma conversa pesada, filosófica, até cansa. No final você chega assim, nossa, preciso dar uma deitada. Mas na hora que você elimina tudo isso daí, você olha para o seu negócio e fala, bom... Isso aqui eu vou resolver. E aí depois, esquecendo essa parte mais filosófica ainda, dentro da computação existe computação que é IA e que não é IA. Sim. E aí o que a gente mais tem visto por aí nas conversas, né? É legal eu ter que me virar com esse tanto de espuma, com o pessoal fala, como é que você aguenta esse tanto de grupo, umas conversas que não rende? Bom, foi bom que eu vi o que é que não rende. Eu queria uma IA para fazer as contas para mim. Não é essa IA que vai fazer isso, não. Eu queria uma IA que pega o meu vídeo e faça isso com o meu vídeo. Não, mas isso aí não é IA. Eu queria uma IA que fizesse a organização, né, e fizesse a higienização de toda a minha base de dados. Não, isso aí não é IA. Ou seja, tudo que
determinístico, que você sabe a resposta quando você programa a fórmula, não é para IA resolver. IA é para resolver aquilo que eu não sei fórmula nenhuma para resolver. Quer uma fórmula para resolver? Como é que a gente... qual que é a fórmula para saber se vai infartar ou não vai infartar? Se soubesse, não infartava, né? Lógico. Era uma fórmula matemática, era você contar 2 mais 2. Então, qual que é a melhor fórmula para eu te ensinar? Qual a melhor fórmula para eu te motivar? Qual a melhor fórmula para eu manter engajado um aluno? Sendo que o aluno já é diferente do outro. Então, não há... Qual aluno não você há, vai... porque o que a gente tem de programação é o seguinte, se ele passou 10 segundos sem interagir, mande uma mensagem para ele. Isso é determinístico. Sim. Isso não é IA. Sempre que passar 10 segundos sem acontecer nada, eu vou te responder. E muita gente eu fico vendo, tem uma IA que faz isso pra mim. Eu falo, isso não é IA que tá fazendo isso pra você. Há muita confusão na definição. Sim. E eu acho que esse é difícil de compreender, mas você vê, eu tento explicar aqui, tô tentando explicar já faz um tempão. Tem hora que eu mesmo falo assim, eu não expliquei bulufas nenhuma. O cara não entendeu o que eu tentei explicar. Mas é basicamente isso. Determinístico é quando eu sei a pergunta e a resposta não tem variação. Se entrar azul é para dentro dessa caixinha, certo? Se tiver azul dentro desse negócio, entra dentro dessa caixinha. Se não tiver, não entra. Qual que entra dentro dessa caixinha? Põe aqui para mim. O azul, né? Qual é? Esse é o azul. Isso não é IA. Certo? Agora, entende-se que aqui dentro, né, pela movimentação, pelo que eu já aprendi, tem um que deve estar mais pesado que o outro. Como é que a gente sabe qual que está mais pesado aqui? Já é bem mais subjetivo, mas a maioria das vezes, quando estava mais cheio, assim, é pesado. Mas esse aqui estava cheio de vento. Mas eu consigo coisa que o olho humano não vê, que tem uma sombra diferente, que forte. Aí chega uma mão mecânica que vai para uma robótica e fala, é esse. É esse, bom. Agora, eu não sabia essa resposta. E aí, E aí, na hora que ele aprende com mais vezes, você fala, não, você errou, na verdade era esse. Ele fala, então não é só por isso, pode ser que seja por causa que ele é mais comprido. E aí dado é o novo petróleo? Não, dado é o novo ouro. Quanto mais dado eu tenho, e eu acredito que isso vai explodir, porque hoje a gente tem um pouquinho de dado que a gente imputou, que a gente gerou. Imagina se todos os dados de câmeras, de sensores no nosso corpo, infravermelho, estiver gerando dado e a gente conseguir misturar isso, que antes precisava ser estruturado, né? Ou seja, aqui entra nome. Sabe, o vendedor que tinha que preencher, ou lá da escola que tinha que preencher, nome é no nome, telefone é telefone. Se botou uma letra, já deu errado. Agora ele está no meio dessa conversa nossa aqui, semanticamente, a IA generativa consegue extrair e saber ali tinha 3 homens, provavelmente dessa idade, algumas coisas ele vai ter certeza e ele já vai preencher nos campos. Eles falaram por tantos minutos, o assunto dominante foi esse, então a pauta é essa, ele estrutura esse dado, vai misturar com um dos outros podcasts e aí me cria uma ferramenta em que ele é capaz de gerar um podcast muito parecido com o que as pessoas gostam de ouvir um podcast. Tem uma resposta certa para isso? Não, é uma aproximação que depende de um input. Que pessoas que vão ouvir esse podcast? Na África do Sul? Mulheres? Jovens? Bota esse podcast para os nossos filhos ouvir. Sim. Chato pra caramba, papai. Nossa, sério mesmo que eu vou ter que ouvir? Então, não é o mesmo podcast. Então, não há uma resposta determinada para isso. Você precisa de um input. E matematicamente, já viu que ela é F, abre parênteses, X é igual a Y? A função de X, né, vai dar um Y, alguma fórmula. Ou seja, X ao quadrado, X menos 3. Anyway. Função de lixo dá lixo. Função de porcaria dá porcaria. Então, se o input for ruim em IA, a resposta vai ser ruim. Então, dado é o novo ouro. Isso aí. Bom, pra gente dar um termo aqui, essa conversa maravilhosa, cara, tá muito legal. E eu não vou esquecer e vou rever, porque é muita informação pra se ver uma vez Coisa de só. maluco. Coisa de maluco. Mas assim, cara, o que eu percebo, Alexandre, que me gera uma satisfação imensa, no teu trabalho, tem uma coisa que não é da inteligência, cara, que é uma paixão. Tem. Né, cara? Você tem uma paixão, uma coisa que é bem visceral, assim, um negócio que você gosta muito e que você tem uma vontade de realizar que é bastante incomum. Né? E aí, você falou uma coisa da segunda divisão. Vamos tirar o país da segunda divisão. E eu sou um cara muito apaixonado pelo meu país. Gosto demais disso aqui, cara. Gosto muito mesmo. E eu percebi isso em você. Agora eu te fazer uma pergunta básica. Se somos, quem somos? Maior bacia hidrográfica, maior litoral, maiores usinas de minério, maior energia, maior floresta.
Cara, nós somos muito, muito, muito ricos. Somos muito ricos. Temos um povo que precisa muito de uma transformação, até de entender melhor o quão ricos somos. Porque se não fôssemos assim, já teríamos quebrado há muito tempo do jeito que as coisas vêm andando aí nos últimos séculos, né? Sim. Que eu falo que o problema não é novo, Não. o problema vem de Cabral, Sim. né? O problema vem de Cabral. Então, essa tua paixão, da qual eu compartilho, a pergunta básica é: não precisamos ser da segunda divisão. Não. Nunca. Não faz nem sentido. Não faz sentido sermos da segunda divisão. Aham. Porque com toda esse poder que temos, né, é questão da gente se enxergar melhor. É isso aí. Da gente olhar para nós mesmos com mais carinho e com mais energia e entender o quão grandes somos. Sim. Né? E eu acho que isso aí você já entregou aqui pra gente. É. Que você tem uma visão do país que você vive e você tem um desejo de que o que tiver ao teu alcance você vai fazer por ele. Já ouviram falar na alegoria da caverna lá de Platão? Conhece um pouquinho? Já Não. viu? Sim. Basicamente, as pessoas viviam dentro de uma caverna e as únicas coisas que elas tinham de informação eram sombras. Então, aquela era a realidade para ela. Aquele era o mundo. Eram aquelas sombras. Se faziam sombras ali dentro da caverna. E existem algumas variações de como se contam isso, né? Mas dizem que uma pessoa saiu. Quando ela saiu, primeira coisa, não tem como desver. Ou seja, ela viu o que existia lá fora, existiam cores, existia um monte de coisa, existia um monte de informações, mundo, algo maravilhoso. Né? Fala rapidamente, aí essa pessoa voltou para a caverna, o que aconteceu? Quando ela contou? Ela era doida, né? É doida. É doidão, né? Completamente louca. Mas tiveram que sacrificar sim. porque essa pessoa perdeu a noção. Então, Sim. claro que exagerando um pouquinho, eu vejo um pouquinho disso no Brasil. Nós estamos há séculos acreditando que, nesse complexo de vira-lata, que aqui é assim mesmo, no Brasil não tem jeito. E isso é o motivo da gente não ter jeito mesmo. Mas não basta simplesmente a gente pegar 3 pessoas e falar, olha, vamos parar com isso, porque não vai, o sistema se movimenta para se reorganizar. Acho que tem pessoas, ou uma cultura, um sistema, uma entropia que tenta nos manter dentro dessa caverna para só ver sombras. As ferramentas que a gente tinha antes para tirar muita gente da caverna eram muito limitadas. E a minha fé de ter mudado tudo que eu estou fazendo na vida é de perceber que essa ferramenta tem uma potência brutal de tirar todo mundo da caverna para ver lá fora. Acho que vai ser impossível desver. Não à toa a gente escolheu o estádio e a gente quer estadioso. Na hora que a gente enfiar todo mundo lá e eles perceberem que eles foram pro palco e que com tão pouco eles conseguiram gerar alguma transformação, a gente vai transformar isso num caminho sem volta. Como o Brasil, eu também não sei nem por que eu sou apaixonado. Mas eu dou trabalho desde novinho. E eu já fui militante de esquerda e da direita. Ou seja, o meu negócio é o Brasil. Ou seja, eu acreditava que estava em um espectro e eu fui lá e fazia bagunça. Aí eu acreditei que estava no outro espectro, eu fui lá e fiz bagunça. E hoje eu falei, bom, não consegui resolver de um lado e nem de outro. Porque eu percebi que não partia Não era da massa para era de pessoa. Era de uma pessoa. Então a gente tem que ir pelo motivo da pessoa, em cada pessoa que vai fazer acreditar e etc. Trazendo para o Brasil exemplos de startups que a gente tem tentado trazer para o Brasil. Startup, Israel tem um grande estudo. Eles são bem intelectuais, tem muitas startups, tem muita tecnologia. Não tem mercado, não tem país. Ou seja, eles só conseguem executar se vier, por exemplo, para o Brasil. E a gente ainda não conseguiu desenvolver, mas ok. Vamos coligar essas coisas e vamos gerar nessa camada de aplicação o máximo de desenvolvimento. Se a gente subir um pouquinho, 10% a nossa performance, que está próxima de zero em um monte de coisa, e da cultura, a gente não vai voltar mais atrás. A gente vai pegar uma velocidade, uma inércia, que aí, quem entrar na frente para tentar segurar o país, vai ser atropelado. E eu acredito, pelo que eu compreendo, a minha formação, como eu falei, é ciência da computação, meio que por acidente, eu só queria jogar videogame lá na época. Eu compreendo o que dá para fazer com essa tecnologia e, para mim, está claro que ela é muito parecida com a lógica do fogo. Ela não começou, praticamente. Eu não sei se você se lembra que era uma conexão de escada. Que você custava conectar na internet pelo telefone numa velocidade de 14 kbps. Num HD que não tinha 1 GB de RAM. Então, tudo isso era tão ruim. 1 GB é recente. E isso faz tão pouco tempo
E a IA tem, nessa explosão dela, tem 2 anos. Ela é muito mais poderosa, ela é muito mais forte, ela é muito mais transversal, ela é muito mais acessível. Toda a estrutura antes não existia. Eu não tinha computador. Depois eu não tinha rede. Agora eu tenho satélite rodando do Elon Musk pela Terra inteira. Todo mundo com gadget, com celular. Ou seja, toda a estrutura necessária hoje já está pronta. Hoje só está faltando as pessoas irem e se movimentarem, mas é muito diferente do que aconteceu antes. E eu termino dizendo que é o mais difícil, mas eu também mais inspirador. O que dá para a gente fazer daqui a pouco? Imagine que a gente veio para cá de Uber, certo? E também existe algo parecido como o iFood que entrega uma refeição para dentro da sua casa. Em algo impensável há tão pouco tempo atrás, porque restaurante de porta fechada que não existe não fazia sentido. Quem ia montar um restaurante que não existe, fechado no lugar, que só entrega comida para pessoas que ele não sabe quem são? Mas isso só aconteceu porque tem o telefone celular, certo? E aí uma empresa foi e pensou nessa maneira de executar isso. E só existe isso porque existe o Waze ou o Google Maps e o GPS que está em todos os celulares, que permite a gente ter rota, etc e tal. E isso só existe porque existiu o computador ali atrás. Isso só existe porque existiu energia elétrica, certo? E isso só existe porque teve revolução industrial que veio lá de trás do fogo. Nós estamos numa dobra da história da humanidade que quem estiver falando aqui o que vai ser está mentindo. Sim. Mas está muito perto. Nós vamos ter a oportunidade de viver tudo isso daí. E eu estou querendo estar em cima desse tsunami aí, eu quero estar lá em cima. Sim. Comecei a correr desde o começo para daqui a pouco a gente começar a criar o que vem depois dessa onda. Então eu chamo tudo isso de a próxima onda, não é a onda da IA, é o que vem depois. Bom, sensacional. Fábio, vamos falar do evento, vamos falar do movimento que vai ser. Dá teu recado para a gente fazer nossas considerações finais aqui. Eu acho que ficou evidente por mais um episódio. Eu vou falar mais um, né? Porque a gente já gravou um anterior especial Sim. SNE. Que não tem como faltar, né? Não dá. Não tem como. Não só pelo tema em si, mas como a gente pode ver aqui também pelo palestrante. Boa. Que a gente vai ter mais convidados desse calibre aí para poder falar sobre o tema. E para mostrar o que a gente já falou aqui algumas vezes durante o episódio, né? Que a IA é acessível, democrático para todos. Não é algo exclusivo de um segmento ou de alguns segmentos. São para todos os segmentos. Como o Wander bem falou, né? O empresário e o empreendedor estão em todos os ramos. Sim. E atinge todos os setores dentro de uma empresa, na pequena, média, enfim, da micro. Não é algo também para um setor. É a parte de gestão, é a parte manual. Então, enfim, é isso. Eu quero agradecer a 88 Rockets, né? O Wander aqui de novo pelo espaço. A gente ter gravado mais um episódio, que foi um sucesso aqui de conteúdo. E agradecer também o Alexandre, né? Que agregou aqui só no episódio. A gente já vem conversando aqui desde o começo do dia. E que é uma honra recebê-lo aqui no evento em Campinas. Vocês estão me ajudando na missão e na minha paixão de vida. É isso aí. Bom, Alexandre, eu tô feliz pra caramba que mesmo? a sua presença aqui. Posso deixar então uma pergunta para vocês me responderem pro final? Pelo amor de Deus. O que vocês vão sair aqui diferente de como entraram? Ou seja, para eu saber se eu estou cumprindo a minha missão que eu estou tentando fazer. Alguma coisa que vocês pensavam, agora vocês estão pensando diferente ou acreditando diferente, ou vocês não sabiam e passaram a entender? Ou discordam? Pra mim, quer abrir, Fábio? Vai lá. Para mim, a questão do que não é IA, que quando você começou a falar sobre, eu comecei a repensar algumas coisas que são ferramentas que, de certa forma, já existiam, mas num nível mais avançado, e a gente está chamando de IA pela popularização aí do assunto. Essa é a primeira que me vem à mente, mas com certeza vai ter outras camadas ali de reflexões do que você trouxe aqui pra gente. Eu achava, né, até um tempo atrás, que essa inovação, esse leque que está aberto na minha frente, na idade que eu tenho, né? Eu brinco pra caramba, eu falo assim, pô, eu sou um cara de 56 anos num corpinho de 55,5. Congruente. De 55,5. E aí eu penso, a minha mente sempre foi muito aberta, eu sempre fui muito curioso. E eu gosto de coisas novas. E eu confesso que até a tua chegada aqui, eu era um pouco tímido
na execução e na combinação. Você deixou muito claro para mim hoje que a combinação da informação e a compreensão, quanto mais eu compreender o quão eu posso alcançar, onde eu posso alcançar, até onde eu posso ir, e vendendo a ideia, entregando, na verdade, a ideia para a ferramenta de quem eu sou. Eu não enxergava dessa forma. Sim. Eu queria que ela me entregasse tudo sem saber quem eu era. Entendeu? Só que ela precisa saber quem eu sou. Sim. Ela precisa saber o meu nível de conhecimento. Ela precisa saber das minhas limitações para entregar a coisa para mim de uma forma que eu entenda e que aquilo não me assuste. Sim. Né? Entendeu? Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho um baita de um braço ali, que é o Eduardo, que é um cara que usa muito, né? Ele está sempre conectado, e ele me ajuda muito nisso, mas a gente não tinha tido essa conversa. E tava ali, sobre né? quem sou eu para a ferramenta. Não é só o que é a ferramenta para mim como usuário. Legal. E eu espero que todo mundo no evento, ao te ouvir, entenda dessa forma. Porque isso aí tira muito do susto das pessoas em relação a, poxa vida, o que eu vou conseguir extrair? Será que eu vou conseguir fazer? Gente, não é será que vai conseguir fazer. Tem que se mexer para fazer. Sim. Entendeu? Que a partir daí tudo vai dar certo. Não é se vai dar certo, é até dar certo. É até dar certo, É exatamente. Alexandre, muito obrigado. Se você tiver considerações finais... Não, minha consideração final era essa, essa. ouvir vocês e principalmente que tudo isso que você me passou e que você me passou não é sobre Então, tecnologia, né? amanhã, não é sobre tecnologia. Amanhã eu vou aumentar muito a dose da sua presença, porque eu vou estar lá para te assistir. Opa. Com certeza. E, gente, seguinte, um evento 10º, né? É a 10ª SNE. Eu participei de umas 8 e vou para mais uma. E fico muito feliz de estar recebendo o palestrante que vai fazer a abertura, né? Sim. Ele vai fazer a abertura do evento. Não deixem de ir. Você que se inscreveu, não fique naqueles 20% que desistem na última hora. Vão até lá e consumam, porque vem coisa muito boa por aí. Queria agradecer o Eduardo aqui, que é o meu braço direito em muitas coisas. Meu querido amigo Zé Arthur, que se prontificou a estar aqui com a gente para participar, mesmo que ali atrás da câmera disso. E Alexandre, pô, sem palavras, sou muito, muito, muito grato pela tua generosidade, pelo teu conhecimento aqui entregue, né? Porque eu falo que aqui a gente está para fazer entrega. E, pô, o que você entregou aqui hoje é impagável. Fico feliz. É uma consultoria que seria caríssima. E a gente falou tanto lá no nosso primeiro podcast que nós fizemos com o pessoal da SIC aqui, falando assim, Fernando que tocou e falou assim, lembra aquela consultoria que você não tinha dinheiro para pagar? Aí, ó. Vai lá na IA que você vai conseguir alguma coisa. Aí quando vem um cara como você aqui para entregar tudo isso pra gente, é uma benção. Eu acho que 50% do que eu aprendi foi justamente nesse processo. É o que me pergunta, como é que você está monetizando na IA? Eu falo, eu não daria de conta de pagar todo esse conhecimento que eu estou tendo nesses últimos 2 anos. É isso aí. Gente, hoje em parceria com a Associação Comercial de Campinas, o 88 Rockets vai se despedindo de vocês. Mais uma vez agradeço o Fábio, agradeço todos os presentes, meu querido amigo Zé Arthur, meu braço Eduardo, principalmente a você, Alexandre. Muito obrigado e nós vamos voltar logo com mais gente interessante. E esse cara vai voltar, não sei quando, mas nós vamos ficar no pé dele. Valeu, gente, obrigado. Tchau. Obrigado.